Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Bagcast. Esse é extremamente especial pra gente, pra história da Bag. Mas nesse podcast aqui, se você ainda não conhecia, é o podcast onde você encontra histórias reais de lojistas, de empreendedores que começaram do zero e hoje já tem lojas aí de extremo sucesso, grandes marcas. E hoje a gente vai receber uma pessoa que faz parte da história da nova Bag desde o início. Foi uma das primeiras lojistas na nova plataforma da Bag, que virou parte aí, o pessoal até às vezes confunde, usa cores iguais à nossa na marca dela, na loja dela, que é a Júlia Galvão, uma cliente, né, que veio como cliente, depois virou amiga, influencer, é um dos grandes nomes aí na Bag. Queria apresentar, antes de passar para a Júlia, o meu hiper colega, amigo e chefe aqui da parte de vendas do Bag, Leonardo Fontes. Ele ia falar que eu era o chefe dele, depois ele voltou atrás, falou chefe da parte de vendas. Beleza, pessoal? Bora começar mais um podcast. Pessoal, agora eu queria passar a vez para a Júlia contar um pouco da história dela. Eu que já conheço desde acho que foi 2022 quando eu te conheci, né? O Bag, depois a gente fechou a parceria no final do ano, mas já conheci há mais ou menos um ano. Tem uma história hiper legal que começou lá em Goiânia. Começou pequenininha, né? Já tinha um YouTube, um Instagram legal, mas começou a marca do zero. E hoje é um fenômeno. Um tanto de gente segue, fica lá doido para ver as dicas, como que a Ambro tá crescendo, como que usa a rede social. Então eu queria te agradecer por estar aqui em Belo Horizonte hoje, Júlia, e que você contasse um pouquinho aí desse início da Ambro, da sua história empreendedora. Gente, vocês sabem o tanto que eu tô feliz de estar aqui hoje, né? Um pedaço do meu coração já é mineiro, por nascença, pedaço da minha família vem de cá, mas depois que eu conheci a Bag, mais um cantinho foi aí tomado por esses mineiros, que conquistaram meu coração, minha confiança, minha lealdade, minha amizade. Então, assim, pra mim, estar sentada aqui hoje nessa cadeira significa muito, não só por eu estar diante de duas pessoas que eu admiro profundamente, vocês sabem muito disso, o quanto pra mim é massa eu poder falar que o Leonardo e que o Pedro são meus amigos. E o quanto vocês contribuíram muito na minha história. Eu brinco, assim, falo isso muito com a minha mãe sempre, que existe uma Júlia e uma Ambro antes da Bag e depois. E vocês sabem o quanto isso é de verdade significativo. E talvez seja uma das coisas mais bacanas, antes mesmo de a gente falar de história e tudo mais, é o poder que a gente tem de transformar a vida do outro. E, assim, vocês fizeram isso, era o trabalho de vocês com a Bag, mas a maneira que vocês conseguem impactar na vida dos outros com carinho, com zelo, com responsabilidade, com esse pegar na mão mesmo, e o que vocês fizeram por mim foi muito mais do que o dinheiro pode pagar. Então, por isso que eu levo com muita, muita, muita gratidão a nossa relação, e onde eu puder levar o nome da Bag, eu levarei. Eu brinco, né? Você fala sempre isso, né? Bag no topo sempre, mas tipo, se corta aqui, sai um tiquinho de sanguinho rosa também no meio desse processo. O pessoal nos comentários costuma pedir essas coisas, viu? Você fala assim, se corta aqui, sai, eles vão pedir pra cortar e ver. Ai, já faz isso não, pelo amor de Deus. Ô, Júlia, conta um pouquinho pra gente, assim, como que era a Júlia criança, assim, já tinha esse lado, você até cita muito nas palestras, mas já tinha esse lado empreendedor, você sente assim? Como que foi esse... Detalhe, antes dela falar, vão ter 30 segundos aí pro pessoal que tá assistindo tentar adivinhar a idade da Júlia, porque ela é muito nova, é bizarro, o tanto de coisa que ela já fez pra idade que ela tem. Então fala criança, é lá pra 2015, já era criança. Já revelando, eu sou dos anos 2000, tenho 24 anos, 24 anos, e eu venho de um lar de empreendedores, né? Então, os meus tios tiveram a vida realmente transformada pelo empreendedorismo. Então, eu vim desse ambiente em que as vendas, de uma maneira especial, era muito, tipo, natural. E eu venho também de um lar, assim, de uma família muito comunicativa. Então, assim, estar num ambiente em que você tem liberdade para falar, liberdade para argumentar, foi muito colocado no meu coração. E eu era aquela menina curiosa. Minha mãe fala, eu vou falar muito da minha mãe aqui nesse podcast, porque vocês sabem o tanto que ela é importante pra mim, né? Parte. Faz parte. Ela falou assim, Júlia, a sua fase dos 5 anos aos 8 foi uma fase incessante de porquê. Eu tinha uma necessidade tão grande de entender as coisas, chegou um determinado momento, minha mãe falou assim, Cristo Rei, sana as dúvidas dessa menina. Mas o lado empreendedor, eu brinco que ele começou a partir do momento que eu aprendi a contar, que era o suficiente pra mim pra eu poder devolver um troco pra alguém. Gente, pra precificar as coisas, cobrar. Eu era malandra, olha a estratégia de vendas. Meus tios tinham uma loja, né, e a minha mãe cuidava da parte financeira, fazia os vales pro pessoal na época, fazia os pagamentos, e era uma loja que tinha ali seus 30 e poucos funcionários.
Eu atravessava o do outro lado da rua, eu sabia qual era o dia de vale. Eu era uma criança de 6 anos, sabe? Eu fazia conta já nessa época. E eu atravessava a rua, comprava brinco, cartela de adesivo, comprava aqueles perfuminhos do Paraguai e vendia pras meninas da loja no dia do vale. Rapaz, era chantagem emocional. Eu chegava lá com aquela cara de criança, assim, ó, pedindo que cachorro caiu do caminhão de mudança e elas compravam. Meu sonho é fazer medicina. Se você puder contribuir desde agora. Cara, e eles compravam, só pra vocês terem noção. Eu tinha uma empresa nessa época que chamava Sonhar e... Empresa, né, gente? Assim, Sonhar e Crescer. E foi meu primeiro negócio. Foi lá dentro da loja Isso dos com meus 6 tios. anos. 6 anos. Sonhar e crescer. Cara, eu tenho um caderno das minhas anotações. E era tipo assim, ó. Juliana, pago. R$6, pago. E quando devia, minha mãe passava um... marca-texto vermelho, ficava lá, a pessoa ficava no caderninho da Discord, Imprimia entendeu? e colocava na porta da loja. Assim. Imagina, Tipo isso. imagina você ficar devendo uma Júlia de 6 anos. Nossa, que Senhora. triste. Ela gruda no seu pé e vai Triste. arrastando. Triste, tem dó. Mas foi a minha primeira experiência no empreendedorismo. Só que o ambiente, ele era muito propício para isso, né? Eu brincava porque minha mãe teve a oportunidade de me criar perto dela. Então, eu ia pra escola cedo e do lado da sala dela tinha uma salinha petitinha, assim. E lá tinha um colchonete, uma mesinha pra eu estudar e uma televisãozinha, aquela televisão de tubo, que eu ficava lá, passava o dia com ela. Então, depois que eu fazia minhas tarefinhas, eu ia brincar de estoque, de arrumar estoque, de assinar nota promissória, de tudo vocês imaginarem nesse sentido. Então, isso foi uma base, acabou da Júlia de hoje virando um background do que acabou sendo natural na minha vida mesmo. Legal. Dos podcasts que eu participei aqui, quase todas tinham uma história assim similar, né? Gostava de vender desde criança. Você sabe que isso é uma coisa que eu penso, né? Porque a gente conversa e lida com várias pessoas, milhares de pessoas criando e-commerce todos os dias. E aí, como a gente traz aqui cases e muito espetaculares, às vezes eu acho que pode passar a impressão de que tem que ser assim para começar. Por exemplo, eu sempre, quando eu era mais novo, eu escutava que filho de jogador era jogador. Meu pai não equilibrava uma bola desse tamanho assim, então não ia ser. Já caiu por terra o sonho para mim. Você acha que é nesse nível a diferença? Ou era uma coisa já dentro de você e você foi meio que encaixando dentro da realidade? Cara, você acredita que eu acho que foram as duas coisas? Eu sinto, de verdade mesmo, que foi um chamado muito grande, porque eu vejo pelos meus próprios primos que nós tivemos uma criação muito parecida, os mesmos acessos e tudo, e eles não desenvolveram esse lado. Cada um foi para um canto diferente, um trabalhar com tecnologia, outro trabalhar, sei lá, quer ser médica. E isso era muito incessante dentro de mim, esse desejo de vender. Tanto o que é doido isso, e o tanto que venda pra mim é o meu processo de reconexão, assim, empreender, essa minha válvula, de fato, que quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Quando meu pai morreu, o meu processo de luto, ele foi muito, hoje, com maturidade, muito interessante para se analisar. Meses depois, assim, coisa de 3, 4 meses depois, eu virei pra minha mãe e eu perguntei pra ela se ela podia me ajudar a abrir uma loja de roupas. Então, antes de ter Ambrô, eu tive uma loja de roupas que chamava Daju Moda Team. E Tinha quantos anos hoje? juro por Deus. Eu consigo te imaginar com as duas mãozinhas assim, com a pulseira brilhando. Por tudo que é mais sagrado. Sandália Melissa, era Melissa? Era Tipo Melissa. isso. E eu comecei a fazer essas roupinhas e comecei a vender. Foi o meu primeiro fracasso empresarial da vida, que foi muito bom, porque ele foi um fracasso que veio através de uma morte de um devedor meu, mas eu venho explicar isso pra vocês agora. Mas antes, falando... Tava naquele caderninho lá. Cara, pior que tava. Tava no caderninho. O que foi o grande lance? Eu consegui encontrar nas vendas a minha válvula pra me tirar daquele processo, porque era uma criança. Pô, você vai lidar com 8 anos como com luto, entender que seu pai morreu e tal, do jeito que foi. Então, eu realmente encontrei naquilo dali a minha âncora, realmente. E processei o luto de uma maneira, no sentido de que minha mãe fala que eu dizia isso, que eu verbalizava isso, que agora eu ia fazer pra orgulhar meu pai. Pô, eu tinha 8 anos de idade, era pirralhinha, né, criança. Mas essa história da dívida, saindo desse momento triste da fala, a história da dívida foi o seguinte, a gente criou a Ju Moda Team. E a minha mãe falou assim, Júlia, seguinte, te crio aqui. E realmente foi assim, a minha mãe me criou sozinha mesmo antes do meu pai morrer. Pô, um salário de 1.000 e pouco, 2.000 reais pra cuidar de uma filha e viver daquele... Vocês imaginam, né? Ela falou assim, tá, é seu sonho? Mamãe vai te ajudar, vai te dar uma mala. O presente da minha mãe você é uma sacoleira a partir de hoje, 8 anos de idade. Juro, ela me deu uma mala e ela falou, essa é a sua loja. E como eu tinha dinheiro lá da Sonhar e Crescer, que era a minha loja, que eu atravessava do outro lado da rua. Você lembra quanto, assim? Cara, sei lá, Uns 2008. 50 reais? Não, devia ser tipo uns 500.
Que isso? Sonhar e não. cresceu. Eu vendia, cara, eu vendia na escola, só pra você ter noção. Até que as meninas dedo duram. Menina, rapariga, velho. Gente, vocês não estão entendendo, me dedaram e eu tive que parar de vender na escola. Porque eu vendia os adesivos na escola, era uma máfia. Mas aqui, você puxava... Ei, Era tipo chegou isso. um novo aí. Era Vem tipo cá, vem isso, cá. a gente entrava na casinha e eu vendia adesivo. Só que isso foi virando um negócio O Yara tão também vendia doido. adesivo, você lembra? A gente tá começando a encontrar um padrão aqui. Você que tá na escola hoje, leva alguma coisa pra vender segunda. Se você encontrar na escola alguém vendendo adesivo, já investe na empresa dela. Ô, Pedro, Pega se eu enquanto tá fosse valendo você, eu pouco. fazia um mapeamento dessas meninas que tá vendendo adesivo em escola. Mas, gente, o Pedro tem um costume de contratar pessoas muito novas, a gente já fala que ele faz isso, né? Vai pra escola ver que ele acertou 3 contas seguidas. Pode chamar. Chama, vem pra Beck, Teve- contratado. Tem até a brincadeirinha que o pessoal falou, Pedro, se você começasse 10 anos atrás, 7 anos atrás, como é que você ia fazer diferente pro bag hoje, né? Falei, esse é um problema, porque eu ia chegar na escola e ia estar o Rafinha com 7 anos, o Bruno com 10. Não ia ter 7 como anos começar. atrás, não ia ter como começar. Falou, ó, daqui a 2 anos você me procura. Rapidinho. O Léo tá com Ai, 18. Mas, você vê a mas diferença. nessa época, olha que doido, foi uma construção, assim, até eu desistir por um momento de ser empreendedora e vender coisas. Porque quando eu tive esse processo da sonhar crescer, meu pai morreu, aí ficou aquele negócio, aí eu decidi criar a da Ju Moda Team, minha mãe me ajudou com esse dinheiro, comprou uma mala, e eu produzi essas roupinhas ali. E de, sei lá, 10 blusas, virou 20 blusinhas, até que lotou a malinha. E eu vendia, né, para as minhas mesmas clientes do dia do vale, para a família e tudo mais. Só que aí chegou um dia, um amigo do meu avô, amigo da família, porque meus tios sempre falam, a gente nunca foi rico, mas a gente era sempre amigo de todo mundo, então sempre tinha um rico por perto. E ele era um americano que morava em Goiânia. E com muito carinho pela família, e aqueles americanos que fazia assim de dinheiro, né? Ele um dia foi na chácara dos meus avós, a gente almoçando lá num domingo, e ele tava com uma namorada do lado, e eu cheguei pra ela, gostaria de conhecer os produtos da Ju? E eu cheguei com a minha malinha assim, ó. E ela, ai, eu adorei, eu gostaria de revender. Eu falei, é claro, nem sabia o que tava acontecendo. Ela levou toda a mala. E aí ele falou assim, ó, seguinte, daqui uma semana eu volto aqui e pago tudo pra você que ela vender, pode ser? Sem problema. Ele morreu nesse meio tempo? Não, segura a informação. A história é tensa, é fantástico. Passou uma semana e ele ia com muita frequência lá na chácara. O Johnny não aparecia. Passou outra semana, o Johnny não aparecia. Eis que chega a notícia pra gente. Johnny foi encontrado morto em casa. Não, aí detalhe. Ele foi encontrado morto em casa, se eu não me engano, foi tipo quinta-feira. Estava anotado na agenda dele. Pagaram a Júlia. Na sexta. Juro Nossa por Deus. Senhora. Juro por Deus. Ainda bem que era um dia depois. Se fosse um dia antes, eles iam trazer Aí eu falar assim, cara, tá na devendo, moral. foi cobrar. Aí dívida perdoada, mas com isso da João Moda Team morreu. Só que tinha um restinho de dinheiro na conta. Eu decidi ser o quê? Agropecuarista. Agropecuarista. Você comprou um bezerro? Comprei. Mentira. Comprei, juro. Isso aí eu juro que eu não sabia. Juro por tudo que é mais sagrado da minha vida. E aí eu comprei, eu falei, meu tio, esse negócio de vaca dá certo? Gente, eu devia ter 9 anos, isso aí. Ele, pode comprar, pode comprar. Comprei uma novilha. Sabe o que aconteceu com a novilha? Um ano e pouco depois, morreu, não morreu? E a bicha tava grávida, tava prenha. E morreu a vaca e o bezerro. Eu falei, pronto, esse é o meu fim. Aí morreu tudo, o dinheiro do Johnny, a vaca. Eu falei, não, eu vou ficar quieta. E aí foi nessa época que, virando mocinha, incuti demais com coisa de internet. E Criou eu gostava YouTube? muito de escrever. E aí eu criei o blog, e aí começou a minha história digital. Ah, que legal. Que é uma história bem diferente, né? Aí eu acho que antes era uma criança muito pra frente. Eu acho que aí, a partir do momento que você começa a fazer contatos com grandes marcas, desenvolver seu canal, que você muda um pouco de nível, na minha opinião. Que você começou o quê? Vlog? Na Ou verdade, escrevendo? Foi escrevendo. Foi escrevendo. Porque foi 2012 isso. De 2012 até eu começar a fechar os contratos, pô, levou uns 3 anos. Trabalhando de graça ali naquele momento Tinha em que... AdSense já, assim ou não? Cara, tinha, mas eu não sabia usar. Eu não sabia usar. E era muito Colocava a regional. música da Britney Spears no começo, loucura. pegava tudo. É loucura. Só que nessa época de blog, eu devo ter ficado praticamente 1 ano só no blog. Eu só escrevia. E minha mãe é professora, minha avó é professora, minha tia é professora. Então, eu sempre tive muita aptidão e era uma época que eu gostava demais de fazer textos. E aí eu não esqueço, cara, eu lembro da roupa que eu tava usando no dia, que lá na casa da minha avó, eu tinha aquele computador, aquele grandão lá, eu varei uma noite aprendendo, joguei no YouTube, como criar um blog no WordPress. E fui lá, criei o blog, biriri paroró, naquela época você não tinha quase recurso nenhum, era Blogspot.
E criei minha própria logo, criei tudo. No outro dia eu amanheci com uma folha Chamex, assim, ó, com um projeto escrito, com o nome do blog e tudo Vamos só mais. recortar isso aqui. Quantos anos você tinha? 12 anos. Que ano que era isso? 2012. Pra quem reclama que não consegue criar logo, hoje em dia é bem mais fácil. Nossa senhora, é demais da conta. Eu pegava, sabe aqueles. Era Shutterstock? Como é que era? Aqueles bancos de imagem? Aí eu apagava com tipo. Aquela. Borracha do Paint. pente. Não tô brincando, não. E aí depois eu escrevi em cima com uma fonte bonitinha. Foi isso aí que eu fiz, foi minha primeira logo. E aí eu acordei no outro dia, minha mãe, falei, mãe, é o seguinte. Só não precisa me dar R$1. Aí ela já começou a ficar tensa, né? Falei, ai, o que essa menina vai aprontar? Falei, eu quero criar um blog, eu tô aqui com um projeto, meu blog, tem o nome, eu quero começar desse jeito, quero fazer desse jeito. E ela falou, por que você quer criar o blog? E isso ela não me deixa esquecer. Ela disse que a minha resposta foi que, independente do que eu fosse, quando eu fosse grande, né, quando eu tivesse meus 18 anos, eu sabia que se eu fosse conhecida, se eu tivesse gente que, né, acreditava em mim, eu ia ser alguma coisa. E olha que doido isso, né? Porque no fim das contas, toda essa isso, né? minha construção não foi pautada em assim, eu quero ser a maior, ou eu quero ser a mais rica. Era, tipo, quando eu chegar nos 18 anos, eu vou ver o que eu vou ser lá na frente e é isso daí. Muito legal, né? É. E acaba que essa construção de comunidade é uma coisa que vem desde lá, então, né? Você aprendeu nisso, já teve essa sacada criança, né? Praticamente, ou pré-adolescente aí. E aí você foi pro YouTube, as marcas começaram a te chamar, fechar public post. Foi. E foi aí que você falou, se eu tô vendendo coisa dos outros, eu vou vender a minha. Como é que foi a sacada, assim? E tinha alguém que te inspirava nessa época, você via, assim, pra Cara, fazer era a seus vanguarda, né, dos blogs mesmo. Essa galera que, inclusive, hoje em dia, sei lá, acabou criando suas próprias marcas e tudo mais, mas viveu aquela primeira efervescência dos blogs e é muito interessante. Kéfera. Tipo, Nativosa? Mas nessa época, pô, nem conhecia a Nath, porque era tão Era uma coisa mais inalcançável. teen, né? Era a própria Bianca era dessa época. Eu não esqueço uma época que o meu canal era maior do que o da Francine e que o da VTube. Só pra vocês terem noção. Olha isso. Tanto que eu era, tipo, velha guarda. E é uma das coisas que esses dias uma grande amiga me perguntou se eu me arrependia. Porque nessa época eu era tão Caxias e pra mim era tão estudar. De 2011 até 2014, em todas as disciplinas, em todos esses anos, eu tirei 10 de ponta a ponta. Não é tipo uma ou outra, era 10 de ponta a ponta. Eu vivia pra estudar, eu amava estudar. E aí, daí já vem até um processo meio doido e doentio de autocobrança e de, tipo assim, querer ser a melhor e piriri, pororó, que por um lado é super funcional, você acaba se destacando na vida profissional e tal, mas por outro você ferra a sua cabeça. Totalmente. Só que, olha como que foi interessante, porque eu me posicionei no YouTube, o YouTube me deu uma projeção mais nacional. Tipo, devia ter, 2014, devia ter uns 100 mil seguidores no YouTube, né? Inscritos no Isso canal. pra 2014 era muito no YouTube. Era bastante Hoje em coisa. dia é muito, mas não é tão relevante. Em 2014 era muito. E assim, em qualquer lugar, ter 100 mil naquela época era expressivo, né? Hoje a gente relativiza demais as coisas. Você vê que, nossa, 100 mil, nossa, que pouco, né? Mas a gente vai perdendo um pouco esse senso. Só que nessa época, o meu primeiro contato com essas empresas grandes não foram pela projeção nacional que eu tinha no YouTube. O YouTube eu ganhava com as monetizações e tal, mas o meu Instagram, ele era bem pequeno. Sei lá, na época devia ter uns 10 mil, 20 mil seguidores. Só que ele era muito focado em Goiânia. E esse foi o meu grande diferencial. Eu fui consolidando uma base muito forte ali, no meu próximo. As pessoas me conheciam, eu era tipo aquele tamagotchizinho da galera, né? Tipo, muito menininha, muito pequenininha, vai crescendo e tal. Então, quando essa galera grande queria abrir essa praça do digital lá em Goiânia, eles apostavam muito em pessoas que eram muito fortes no regional. Foi aí que eu comecei a ter contato com essa galera grande. E era interessante porque eles viam, tipo, muitas vezes... Cita, tipo, um pouco desse pessoal dessas empresas, pode falar. A própria Uber foi assim que aconteceu, Som Livre foi assim que aconteceu, Samsung, Coca-Cola. É só gente muito grande. E foi, eu me questionava, eu falava, mas por que eu? E foi, se eu não me engano, foi o pessoal da própria Coca que falou isso pra mim, da Coca ou da Uber, que era justamente essa visão. Se eu quero abrir a praça aqui, faz o maior sentido que eu converse com alguém que as pessoas daqui se estejam realmente conectadas e que confiem no que ela fala, sabe? E ali eu comecei realmente a monetizar. E era interessante, eu usava muito esse benefício da idade, porque hoje, né, Lázaro, aqui, assim, a carinha já condena um pouquinho, né? Não, Assim, continua nova demais ainda. mas na época, eu tinha uma desenvoltura que meninas de 14 anos não tinha, de conversar, de me posicionar. Pô, eu fazia reunião com os caras da Coca. Sua mãe ia, assim, ou não?
Em alguns sim, em outros não, mas a minha mãe era tão parceira, e isso era uma coisa tão genuína nossa, que em todos os eventos, em tudo, a minha mãe tava junto, porque, pô, tinha 14 anos. É muito nova. 14 anos. Então ela era motorista, ela era fotógrafa, e assim, eu tenho uma gratidão tão grande por a minha mãe ter apoiado o meu voo, ela não ter me podado, porque minha mãe, de uma geração totalmente diferente, minha mãe com 50 anos já, não entendia, assim, de digital, e ela podia ter sido aquela mãe que falava, vai estudar. A família inteira falava assim, a Júlia tem que fazer medicina, olha as notas dessa menina, tá louca, vai fazer direito, vai virar promotora, vai fazer isso. E Tipo, começo de 2010, a reação que os pais teriam com isso digital seria mais segurar, né? Tipo, pô, não sei o que não fica aparecendo demais, não. A internet Ela era não meio teve. lugar de doido, né? É, e ao contrário, minha mãe sempre me colocou muito com o pé no chão, era sempre a nossa regra número 1, tipo, não se perca enquanto pessoa. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Uhum. Tipo, valores são valores, você não negocia isso. Ela me preparava pra ser uma pessoa massa ali naquele ambiente, e ela sempre se preocupava demais. Júlia, não cria uma pessoa que você não é. Minha mãe é bitolada com isso Mas até isso, hoje. eu acho isso muito diferencial pra tudo. Oh, A gente é a gente em todos os cenários e situações que a gente vive na vida. Não existe, talvez a maior falácia, na minha opinião, aí falando é quando as pessoas falam, esse é meu perfil profissional, assim eu sou mais pessoal. Não, é diferente quando eu tô no trabalho, eu acho que é igual a pessoa, assim. Você tem que se portar da mesma maneira, isso fortalece a personalidade. Você vai se vendo mais seguro. À medida que você entende que sendo autêntico, você consegue realmente estar com as pessoas querendo estar com você. E isso é muito legal, tipo, você não tem aquela coisa dentro da sua cabeça de, essa pessoa tá comigo porque eu tive que me portar de tal forma. E eu não tô falando que a minha construção foi toda assim. Na verdade, pensa, eu fui sendo exposta ao mercado e a tudo desde muito nova. Então, eu tive que ir aprendendo a lidar com isso à medida que eu ia me tornando também, ou tentando me tornar um adulto funcional no meio desse processo. Então, foi muito especial isso, essa oportunidade que eu tive mesmo de Deus, da vida, de poder me conectar com essa galera, e eles achavam muito interessante esse negócio. Na hora de. Eles falavam assim, tá, vamos assinar o contrato. E eu mandava os documentos, eles viam que eu tinha 14 anos, minha mãe tinha que assinar pra mim. Aí eu tive que esperar 2 anos, ela me emancipou e aí eu comecei a assinar. Ela te emancipou? Ela me emancipou. Aí eu abri, né, o meu meizinho lá na época e comecei a fazer as coisas assim. E isso, pra mim, foi uma das coisas que mais foi fazendo o meu nome fora de Goiânia. Porque o cara de uma agência de São Paulo ia fazer uma reunião comigo, aí no final ele descobria que ele imaginava que eu devia ter uns 18, 19 anos. Eu tinha 14. Aí o cara ficava, nossa, que menininha bonitinha, fofinha. Aí ele contava pra uma outra pessoa e chegava até mim. Então, ali por volta de 2016 até 2018 foi um momento em que eu peguei muita publicidade grande. E você consegue sentir essa estratégia das marcas de te usarem pra serem mais regionais em Goiânia? Deu certo? Você consegue sentir isso? Na época, você lembra números, alguma coisa Cara, assim? eu não lembro números exatos, mas eu lembro sempre porque essas grandes marcas, eles tinham sempre um protocolo. Então, sempre tinha debriefing, a gente sempre... E eu fui aprendendo essas metodologias com eles, porque era meio que padrão do geral, né, nessa época. E eles falavam muito sobre conversão. Então, sobre a maneira como... Por exemplo, na época que abriu o Uber Eats lá em Goiânia, porque era bem novo. iFood não tava como é hoje e tudo mais. E eles falavam, a gente tinha o código lá, que era um dos mais utilizados. Então, assim, isso ia florescendo. E a outra coisa que era interessante pra mim é que os meus contratos, eles sempre seguiam com renovações. Por exemplo, a Americanas a gente chegou a trabalhar 1 ano juntos, e uma das coisas mais expressivas que eu tenho nesse meu processo como influenciadora foi que em 2019, acho que na época devia ser Facebook Summit, era alguma coisa nesse sentido, rolou o meu case como o anúncio mais conversivo da Americanas daquela Black Friday daquele ano. E foi muito legal. E sabe tanto que foi doido? Foi uma experiência que hoje, eu olhando como lojista, eu falei, cara, isso foi fantástico. Eles pegaram creators do Brasil inteiro, e aí eu não tô falando só de influenciadores. Eles pegaram designers, todo mundo, colocou a galera toda dentro de uma casa, dividiu em 4 times, e era para que a gente, encabeçado cada time com um influenciador, que a gente criasse uma campanha para Black deles de 2019. 2019 não, perdão, 2018. E aí a gente acabou criando todo um storytelling, e era muito autêntico, muito do jeito Júlia de ser. E deu muito resultado. Os criativos foram muito bem nas performances lá, e enfim. Isso é muito legal, porque a gente vai falar um pouco mais de e-commerce daqui a pouco, mas já trazendo uma antecipação, tem muita gente que começa hoje a vender online,
e preocupa com coisas que não deveriam se preocupar. Nesse momento, deu um tapa no microfone, nesse momento, marcas gigantescas faziam estratégias regionais. E tem gente que chega lá no chat da Bag hoje, como assim não dá para vender para o Uzbequistão? Tem um cliente meu lá. Faz sentido focar, né, nesse público onde você já conhece, onde você tem uma capilaridade mais próxima. Nossa, Léo, e eu falo tanto sobre isso, no sentido de que, até hoje, Ambro, a nossa expansão é municipal ainda, né? Quando eu falo, a galera fala, tá de zoeira, né? Quase 4 anos de marca, quase 5 anos de marca e a expansão municipal, porque ainda tem muito mercado pra expandir ali dentro, e porque eu amo trabalhar com esse público que eu conheço muito, eu domino muito a realidade daquilo dali. Então, pra mim, fazia muito sentido começar por onde era mais rápido, mais fácil e mais barato. E era muito claro que eu precisava, primeiro, ser forte na minha vizinhança, para depois a minha vizinhança me ajudasse a chegar nos outros lugares. Então, isso para mim veio talvez de uma maneira inconsciente de toda essa construção que eu vivi, sei lá, 8 anos antes de abrir Ambro. E nessa mudança assim, que você via, que você estava começando a fazer para grandes marcas, qual que foi o estalo para falar, vou criar a minha? Você lembra, assim? Tem uma coisa específica ou era... Foi um negócio que me marcou, tipo, muito. Eu sei até que aconteceram algumas coisas aí nesse período, se você não quiser falar... Não, gente, fala. Não tem nada aqui que eu não posso falar, não. Então, Nada. Porque é um historião. Não, mas assim, bem resumido mesmo, eu vivi um processo de que eu perdi 4 familiares, assim, muito próximos a mim e num período muito curto de tempo, foram de 60 dias. E eu tava num momento em que, poxa, eu tinha 18 anos, eu devia ter ali um faturamento por mês ali de uns 8 mil, de uns 6 a 8 mil publicidade, isso na época era muito pra mim, e tipo, e pra mim a realidade era, tipo, muita coisa. Então, Sua mãe, né, devia ficar impressionada, né? Nossa, não, demais. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque era uma época que eu dava um duro danado. Eu estava na faculdade, fazia as coisas, fazia meus corres e tudo mais. Tinha comprado meu carrinho e tava vivendo um momento muito legal. Mas eu já tinha uma butuquinha ligada aqui, que eu queria ter um negócio pra mim. Mas na época eu achava que era uma agência de publicidade, porque, pô, eu tava fazendo relações públicas, tava na federal, eu achava que era alguma coisa assim. E aí, eu tinha até tentado empreender nesse meio tempo. Eu estava com uma marca rodando, que era uma empresa de produtos para casa, que era para eternizar minha avó numa marca. Minha avó, que é aquele potinho, aquela luz, aquela coisa, aquele micro ser humano. Sigam a Júlia no Instagram para ver dica de e-commerce, mas também para ver a avó dela. Gente, eu gostaria de elegê-la como vó bag. No próximo Bag Day, eu visto ela todinha de rosa, faço uma tiarinha tipo vó bag, ela vira tipo um totem de foto, sabe? É a coisa mais fofa do planeta, vou levá-la. E ela queria ir no último, não queria? Não, ela é muito empolgada. Eu acho que é uma das pessoas que mais me inspira na vida, assim. Acho não, eu tenho certeza disso. Ela tem 86 anos. E a minha avó tem um espírito jovem e a mente dela não envelhece de jeito nenhum. Muito alegre, né? Muito, muito. E além disso, Pedro, ela não acha que é tarde pra ela aprender nada. Então ela tá fazendo aula de violão agora. Nossa, isso é muito legal. Não, ela o violão, é o tamanho do violão. Pequeno. Não, era o tamanho do violão em pé. Não, é engraçado, porque o violão é muito grande e ela fica assim, ó, e fica tocando violão. Ela tá viciada em TikTok. Então, assim, meu avô de 94 é viciado em TikTok também, sabe? TikTok é o negócio mais viciante do mundo. Pior que é. Mas esse negócio de ter dado realmente o grande start é porque eu sabia que era muito legal o que eu tinha construído com a parte da influência e que eu tinha marcas bacanas comigo, mas tinha um negócio pra mim era muito perigoso. Tudo dependia de eu estar bem. Se eu não estivesse bem, ferrou no processo. E foi aí que eu perdi a minha prima num dia, e aí minha família foi levar, porque ela é de Minas, né? Tipo, ela tava em Goiânia, mal no hospital, foi levá-la pra Minas, eles enterraram e no outro dia voltaram. E no voltar, entrando em Goiânia, o meu avô faleceu dentro do carro, do nada. Do nada. Trânsito, 6 horas da tarde, faleceu. Ele teve uma embolia, sentadinho, não falou nada, morreu. Só que o meu avô, ele tinha uma figura, ele era uma figura muito importante na minha vida. Porque antes mesmo do meu pai morrer, quem me criou foi meu avô, né? A minha figura de proteção, de cuidado, de orientação, era ele. Pô, aquilo dali pegou a gente, assim, tão arrasado, que a turma já tava toda tão sensibilizada. E família mineira, pô, vocês sabem como que é família mineira. É tipo todo mundo muito um dentro da vida do outro. Mineiro e Minas e Goiás é bem em parceria nisso, né? Não, são talvez as terras mais parecidas. Demais, mas até de falar parecido. Demais, mas sabe o que é o que aconteceu nesse processo? Os anos 60, 70, Goiás era tipo os Estados Unidos dos mineiros.
de uns 10 anos atrás. Era, tipo, onde a galera ia tentar a vida. Meu avô fez isso. Tipo, não tinha o que fazer lá na cidade. Ele falou, descobri que em Goiás tá tendo uns trabalhos, era pra ser peão. E ia, né? Ia tentar a vida. Então, por isso que em Goiânia a gente sempre brinca que ou você é mineiro ou você é filho de mineiro. Ou neto de mineiro. Sempre tem alguma relação. Mas foi bem esse contexto. E aí, logo depois, tipo, meu tio morreu em 40 dias, e depois, 7 dias depois, a minha avó morreu. Era vó de laços, assim, mas ela morreu. E a família toda muito junta, a gente ficou muito arrasado. E aí, a minha mãe ficou muito mal, minha avó ficou muito mal. E eu falei, cara, tudo que eu menos quero é aparecer num story hoje. E, pô, eu tinha contrato rodando. Na época, eu tinha 18 anos, 19 anos, eu tinha contrato relevante, um contrato anual pra mim que era 60 mil reais. Pô, era dinheiro, e eu tinha que entregar aquilo dali. E eu não conseguia ser mais aquela mesma pessoa criativa e tudo mais, e aquilo foi pesando demais o rolê. E foi aí que eu decidi fazer o que eu vivia falando que eu nunca ia fazer, que era vender roupa. Aí eu comecei, deu certo. A da Ju traumatizou. Da Juma da Tim. Cara, mas sabe o que era? Eu acho que me traumatizava muito. Eu via a galera na moda, da minha convivência e tudo mais, numa pegada muito frustrada. Era sempre assim, tentava e não conseguia escalar. Até hoje tem um pouco disso, né? Chegava num platô, chegava num... Sabe? E aí eu acho que aquilo dali meio que me dava uma bloqueada. De, nossa, eu não quero ser só mais uma. Mas como diferenciar com um produto que é muito, muito comum? E nesse momento que você decidiu criar a Ambro, faz tipo uma reflexão agora, assim. Imagina que você vai contar como que foi esse começo, falando o que você faria de novo e o que você não faria e você faria diferente. Tá. Pensando até que tem muita gente que vê a gente aqui que tá começando, né? Ou que tá querendo começar. Por Deus do céu. Porque eu imaginei que uma pergunta dessa poderia aparecer no sentido de se eu já tinha me arrependido de alguma coisa que eu fiz e tudo mais. E essa noite, enquanto eu tava arrumando minha mala pra vir pra cá, eu tava pensando no que seria uma resposta nesse sentido. E eu confesso pra vocês que, é claro que eu cometi muitos erros ao longo do processo. Erros em todos os sentidos. Técnicos, com pessoas, comigo mesma, de todas as formas. Mas hoje, olhando, eu acho que eu devia ter cometido cada um daqueles erros mesmo. Tipo, cada um, pra eu aprender, pra eu ficar uma pessoa mais humilde, pra eu ter a cabeça mais no lugar, pra eu ter a experiência que eu tenho hoje. Então, eu acho que se eu tivesse que, de uma maneira macro, fazer em primeira análise, o que a Júlia teria cada vez mais certeza do que era pra fazer, e se eu pudesse influenciar uma outra pessoa, era, tenha essa visão de não ter medo de errar. Sabe? Vai e erra. E não tem problema, sei lá, e pedir desculpa e fazer de novo. Ou, às vezes, pedir desculpa pra você mesmo, que às vezes aquilo dali custou seu tempo, custou o tempo que você teria com sua família, e tudo bem. Mas esse processo de aceitar a sua evolução, que é doloroso e complexo, mas quanto mais cedo você entende que o caminho é esse mesmo, com sabedoria, com humildade, com muito pé no chão, mais as coisas fluem de uma maneira natural. Pô, a nossa própria história foi muito isso. Fluiu de uma maneira natural. E quando eu olho hoje ao meu redor, as maiores coisas que eu conquistei foram dessa forma. Vieram através de erros que eu cometi, que eu consegui consertar, ou que eu consegui olhar de um viés diferente e consegui transformar aquilo dali em algo bom, sabe? Eu acho que esse é o maior. Eu concordo com isso. Acho que tem igual aquele negócio que a gente fala, que pai fala muito isso, né? Eu tô te falando pra você não cair no buraco, porque eu já caí nele. Tipo isso. Mas eu acho que alguns buracos a gente tem que cair. Eu também acho. Não dá pra, tipo, só ver que tem um ali. Acho que faz muita diferença. Mas aí quando você... Beleza, vou criar a Ambro. Depois conta o porquê do nome também, eu descobri recentemente. Você fez igual do blog? Jogou lá no Google. Como criar um site? É bem isso mesmo. Até porque a gente começou sem site. Esse que é o grande lance, só no WhatsApp. Porque eu não tava botando fé realmente naquilo dali. E talvez esse tenha sido um dos pontos. Seu Instagram já era grande? Era maior? Era maior. Eu tinha feito uma burrice do tamanho do mundo. Acho que pouca gente sabe disso. Você fez sorteio, né? Cara, isso é uma das coisas que eu me arrependo. Mas tudo bem, me arrependo, mas eu preciso... 5 mil reais num Pix, ou um iPhone, ou uma moto. Foi quase isso. E na casa de apostas. Cara, escuta a história. Não, de casa de aposta, tigre, negócio não, desse negócio não, pelo amor de Deus. Mas olha o que foi a história desse sorteio. Eu tinha um Instagram pequeno, mas ele era muito conversivo.
Só que um dos meus parceiros grandes na época chegou até o meu ouvido, que eles falaram que ia cancelar o contrato comigo, porque eu tinha números inexpressivos, no sentido de que eles podiam contratar pessoas com 100 mil seguidores, com 200 mil seguidores, e na época eu tinha 30 e poucos mil. E na época eu fui aconselhada de, não, tem uma estratégia agora que é ótima. Chegam seguidores ativos, você participa de um sorteio. Falei, Nossa. tive uma pequena resistência no momento, mas como eu tava sendo realmente, tipo, aconselhada bem e tal, falei, tá, vou fazer, né? Vou fazer. Eu dei a cagada, perdão se não puder falar, mas foi mesmo. Pode. De comprar um sorteio, uma cota A num gente quase fez sorteio isso no naquela Bag. época, com Era a o que Gabi época? Brand, Sim, sei lá. Gabi Brandt. É, na semana em que ela ia casar com o Saulo. Nossa. Gente, em 3 dias eu Mas tinha o que ganhado, era a sei lá. rifa? Ai, Um nem pedaço do lembro. véu? O que Sei, ganhava? sei lá, acho que era um iPhone. Não sei. Mas, iPhone pô, com fotos da o festa. negócio era, tipo, pra ganhar 20 mil seguidores, eu ganhei 90 mil seguidores em 3 dias. Isso destruiu o meu perfil. De modo que eu pensei que isso seria irreversível. Explica tecnicamente por que isso fez mal pro seu perfil. Cara, porque chegou um monte de gente desqualificada. Um monte de gente que nem sabia que era eu, que tava ali por causa de um iPhone. Mó nada a ver, coisa mais irracional do planeta Terra. Só que o que acabou acontecendo? O Instagram entendia que tinha um monte de gente ali que não tinha interesse em mim. Parava E de começou entregar. a parar de entregar. E aí a galera que naquela época realmente queria me ver, não me via. Eu encontrava várias vezes de pessoas que falavam assim, Júlia, eu pensei que você tinha parado de produzir conteúdo. Porque Então não é só que você ganhou um monte de gente que não fazia sentido com você. Eles ficaram na frente de quem queria ver. Totalmente. E isso é uma coisa tão louca que levou muito tempo, e a Ambro tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de limpa e de peneira, que levou muito tempo, eu tô falando assim, de 3 anos, para o meu Instagram voltar a ser aquilo que era. E foi no processo. Aí eu já tinha largado mão mesmo do Instagram. Eu falei, cara, que caos que tá isso aqui. E eu fiquei num processo de ficar tão indignada comigo, no sentido de que eu devia ter sido firme naquilo que eu realmente acreditava que queria. E falasse assim, tá bom, beijo com Deus, fica aí com seu contrato, então. Eu fico com o que eu acredito. E isso, eu acho que é uma das coisas que mais me ensinou na vida. Toda vez que eu tento ir para um caminho do que eu não acredito, eu me ferro. Me ferro bonito. Aí eu preciso arrepender, voltar com meu rabinho no meio das pernas, falar, ai meu Deus, agora deixa eu corrigir meu erro. E é sempre assim, sempre assim. Só que isso acabou sendo um problema, só que como eu já estava realmente frustrada com tudo aquilo que eu estava fazendo, num momento péssimo da vida, eu comecei a deixa eu começar esse trem aqui. Pô, eu tava fazendo, sabe o auge da faculdade? Que você quer implantar todas as Você fez teorias? mesmo? Relações públicas. Ainda tô Relações fazendo, né? Assim, é meta de 2024. Ela gostou tanto que ela tá fazendo há muitos Gente, anos. eu acho que eu vou ser jubilada, sem brincadeira. Se você estiver assistindo esse podcast agora, coordenadora, eu te peço, pelo amor de Deus, não me jubila, tá bom? Espero que essa história tenha te tocado. Comenta aí, pessoal, não jubila a Júlia. Pelo amor de Deus. Vamos levantar uma campanha? Vamos subir Depois, isso. igual aquele cara que fez 15 anos na faculdade, tá lá só entrando com recurso pra não sair. Já viu? Na Mas Federal eu tinha não tô um cara brincando, eu assim. acho que eu vou ter que entrar com recurso, porque eu acho que eu não vou conseguir concluir esse ano. Mas tô na tentativa. Era o TCC que falta? Não, pior que não. Pior que eu tenho uma Falta disciplina pra introdução entregar. a relações públicas. Não, mas faltam 3 disciplinas e falta o finalzinho do TCC. Meu TCC é sobre Ambro. Porque eu acho que o TCC, eu já vi você escrever em algum É. momento isso aí. Não, a É parte... sobre a Ambro, você tem que chegar lá e falar assim, a Ambro não tem como finalizar o TCC, porque a Ambro tá longe do fim. Ambro é minha vida. Entrega. Isso é Mas esse processo de ter criado a Ambro tão sem expectativa foi muito o que hoje eu vejo que foi bom pra mim naquele momento. Porque eu tinha tentado criar uma marca antes, idealizada. Eu tava até conversando essa semana com uma pessoa, ela falando assim, Ju, eu tô fazendo meu business plan, piriri, pororó, ela está há 6 meses trabalhando nisso. E isso é muito massa, é muito legal. Quando você tem recurso pra se preparar tecnicamente, aí eu falei pra ela, você sabe que agora você tem que executar, né? Se você planejar mais uma vírgula, você vai entrar numa espiral de planejamento. Sem contar que se der errado o planejamento de cara, é mais fácil frustrar, né? É, totalmente. Quando você chega mais, e eu acho que isso é muito do empreendedor, e principalmente o empreendedor que viveu esse flow da pandemia, a gente segue meio que um padrão, que é uma galera que entrou pra trabalhar muito no flow, né? A gente foi na tora. Pô, se tinha que vender e vai consertando o avião em pleno voo. Mas a história inicial foi bem essa. Deixa eu começar isso aqui, não sei onde vai dar, mas eu sei que isso aqui, nesse momento, significa muito pra mim. Isso aqui significa meu respiro e eu vou realmente tentar me dedicar. Não abrir mão das minhas outras coisas, porque por um senso de responsabilidade, primeiro, e segundo, Você porque... fala outras coisas, os contratos. Os que você contratos, tinha. é. Uhum.
E segundo, gente, eu sou capricorniana, eu preciso de uma vida segura, pezinhos no chão. Eu vou ter que começar a entender esse negócio de signo. Porque todas que vêm aqui falam um negócio desse e Pra gente a não gente não significa tanto. entende. Aí ele fica balançando a cabeça assim, ó, É, aham. legal. Só sei que Capricorniana, pô, sabia. Só sei que Ares é complicado. Só isso. É o único que eu gravei. Quem fala Ares já ficou, ó. Cuidado aí que o cara é bravo. Não tem nada, meu. Ares é complicado. Não? Tô sabendo errado ainda. Sei lá, gente, eu tenho Ah, alguma coisa em Ares, então eu prefiro acreditar Aí, ó, com um tá bom vendo? Eu Quando ela sempre- briga com a gente é por causa dessa parte. É, eu sempre falo Essa que aqui é uma leão é o pequenininha. mais top. Você Leão, é, né? porque eu sou. Aí falam, tá vendo? É porque você é leão. É isso. Eu sou escorpião. Mas ó, de verdade, ó, eu sou capricorniana, eu não sei o que exatamente isso significa, tá? Mas você que entende que tá ouvindo agora, eu sou capricórnio com ascendente escorpião e lua em Ares. Tem alguém na plateia que entende o que é isso? Não, né? Ninguém Karine. também não. Não, precisa da Karine. Karine é uma pessoa que trabalha com a gente que entende muito disso. Pois é, eu espero que seja uma coisa boa, tá bom? Que você não tenha torcido o nariz pra mim agora. Ah, e Imagina, aí, imagina ela falar assim, nossa, essa combinação, vocês não devem continuar. então, Cuidado com ela. terminou assim, já era. E aí você começou a Ambrô já começou bombando? Não. Não, mas fala em números normais, porque você é meio Não, mas tipo outro assim, nível. começou com 2.000 seguidores. Que era o que eu levei da minha base, foram 2.000 pessoas que decidiram seguir aquilo dali. Naquela base que tava um pouco suja nesse momento. naquele Exatamente, exatamente. Só que o que era interessante, tipo, o primeiro mês, se eu não me engano, acho que a gente faturou, sei lá, 5 mil reais, aí depois faturou um pouco mais. Não lembro a progressão exata, mas assim, nunca tinha passado 10, 12. Até eu abrir o site e tudo mais. Na verdade, quando eu abri o site, eu faturei 12 mil. Que legal. Na época. Que eu abri o site em janeiro. E olha como a gente às vezes tem que ser teimoso mesmo naquilo que a gente acredita. Eu assisti um vídeo tem pouco tempo de um cara, não sei quem é, falando sobre teimosia. Que o empreendedor, às vezes, ele precisa silenciar mesmo o mundo ao redor. Que tem certas coisas que é só quem vive o negócio, só quem vive o processo, só quem tem um mapa mental muito bem desenhado no meio das suas bagunças, é que realmente entende. Por isso que algumas decisões, você não tem que ficar pedindo opinião, você não tem que ficar ouvindo todo mundo. Você tem que seguir aquilo que é a sua intuição, que na verdade não é uma intuição, é o reflexo de toda a sua experiência, de toda a vivência, tá falando pra você. Até porque é difícil de explicar e de Pô. materializar, né? Demais. Isso é uma coisa que a Bag tem um programa de influencer muito conhecido, né? Muito. Idealizado pelo Pedro, que a gente vem trabalhando há alguns anos nele, e eu ser a principal, uma das, talvez. E aí muita gente vem até a gente e fala assim, me explica aí como é que você faz. É complexo de explicar, é muito difícil. Dependeu de muita coisa que a gente passou ao longo dos anos pra poder ir encaixando. Eu acredito tanto nisso, que eu sempre digo que, geralmente, cases de muito sucesso em determinada coisa é como se fosse uma equação matemática com um monte de letrinha antes do resultado final. E cada uma dessas letrinhas são universos muito específicos de construções que vêm, sabe, são tão plurais, essas construções, não tem uma coisa muito fechada, muito centrada, por isso que eu falo que nada bate a vivência. Que nada bate a experiência. Mesmo eu sendo uma pessoa que defende, que ama a técnica, você parar, você reciclar, você estudar, você planejar. Eu sou, assim, fissurada em planejamento. Em momentos, você tem que, inclusive, engessar isso um pouco mais para você fazer com que seu negócio dê uma deslanchada. Mas, nessa época, lá atrás, foi muito importante eu ter essa visão muito de deixa eu fazer e deixa eu ver o que o mercado vai me mostrar. E a minha teimosia foi de que tudo cooperava para eu não abrir um site naquele momento. Mas eu era tão insistente, tipo... Eu tentava colocar alguém do meu lado pra tentar me ajudar a colocar uma coisa... Eu nem sabia Por que que era você fala RP. que tudo cooperava pra não... Porque eu não sabia mexer. E eu me achava uma topeira naquilo dali. Eu tinha dificuldade pra cadastrar um produto. Pô, plataforma, enfim, básica, intuitiva. E eu tinha dificuldade de fazer aquilo dali. Eu tentava colocar um RP que na época eu ouvia. Precisa de ter RP. Eu falei, então eu vou botar essa coisa. Ninguém que começa sabe o que é RP. Oh, meu Deus. E era difícil. Aí eu usava um que parei... Gente, tudo dava errado. Mas E você fez sozinha. Eu fiz sozinha. A Só prova que- de que dá certo. Exatamente. Foi do jeito que dava. Tipo, do jeito que dava pra cadastrar, do jeito que dava pra subir foto. As fotos eram no espelho, ou minha mãe me ajudava, a gente parava, sei lá, na frente de um muro branco, fazer uma foto. Pô, eu só tinha meu apartamento, ou isso, que nessa época já tinha roupa pra um bocado de lado, que o apartamento era muito pequenininho. A gente fazia isso. Saía no sábado, no domingo, eu parava na frente de uma casa com uma grade bonita, fazia uma foto. Entrava dentro do carro, trocava de roupa e fazia. E nessa época, tipo, eu tinha uma peça de roupa de cada. Então era um rolê pra fazer todas as fotos. Mas eu sabia que o caminho era aquele mesmo.
E aí eu criei, aos Isso foi que trancos e ano? barrancos. Isso foi 2020, foi janeiro de 2020. Aí que tá o grande negócio. Entrou pandemia logo depois. Bom, eu já tava com tudo no site. E o processo da pandemia, em especial, foi que deu dia 15 de março de 2020. Ah, pandemia. Aí meu primo que tava na Suécia ligou pra minha mãe. Pega minha avó e vai pra chácara. Eu falei, eita, meu Deus, ó, tô com ambrô aqui, eu vou permanecer aqui. Eu nunca esqueço. Eu tinha um namorado na época e eu fui pra casa da mãe dele, foi passar o final de semana lá. E, cara, eu demorei 15 dias pra voltar pra casa. Porque o negócio foi... Aí eu A falei, sogra meu virou e Deus, falou assim, nossa senhora. deu ruim. Que Deu ela impacto. veio. ruim pra mim. Eu Encosto. namorei há muito tempo atrás e eu conheci minha sogra na delegacia porque meu carro tinha sido roubado. Nossa Foi uma Senhora. experiência ruim também. Imagino que deve ter sido. 15 dias com a sogra. Reality com Júlia Galvão. Oh, mas eu tenho tanta gratidão. Olha tanto que é massa você entrar e finalizar ciclos nos melhores momentos, né? Como tem que ser. Para as pessoas fazerem parte muito importante da história da sua vida. Nessa época, esse meu namorado, ele me incentivou tanto. Ele era doidinho de várias formas, mas nisso ele foi um cara muito massa comigo. Ele me incentivou tanto. Ele falou assim, cara, você tá com medo por quê? De investir nesse negócio? Olha aí a força que você tem e fica aí nessa, travando, trocando algo que pode ser muito grande por uma coisa que tá aqui assim, ó, na sua mente. E isso é uma coisa que você bate muito na tecla comigo. Júlia, às vezes você tá batendo martelo, uma coisa que você acha que ela é muito segura, que ela é muito aqui sua, sendo que existe um universo na sua frente. E você, cabeça dura, às vezes até demais, que uma coisa é teimosia, outra coisa é besteira, tá deixando de viver outras coisas, né? Então foi super importante. E eles me acolheram demais, porque aí eu comecei a viver um processo maluquete. Porque eu e minha mãe era uma dentro da outra, tipo, carne, unha, cutícula. Eu nunca tinha ficado mais de uma semana sem ver minha mãe, ou sem dormir na mesma casa. E isso que minha mãe foi pra chácara, e esses 15 dias viraram 2 anos. Minha mãe ficou com a minha avó na chácara por 2 anos. E a gente viveu a pandemia mesmo, tipo, isolamento. Minha mãe ficou 2 anos sem dormir na casa dela. E aí foi o processo louco em que eu uni. Porque desses 15 dias aí eu surtei na casa da minha sogra, né? Não por ruim, porque ela era maravilhosa, era um amor. Mas eu falei assim, cara, eu preciso voltar pra casa. Meu negócio, que era um bebê recém-nascido, né? Eu tinha meia dúzia de roupa, eu falei, eu tenho que voltar e vender isso. E foi um troço tão louco, porque era meia dúzia de roupa, mas não era tanto assim. Eu já tinha um nível de mercadoria ali dentro. Eu vendia 12 mil por mês, né? Isso em fevereiro de 2020, esse era o valor do faturamento. Do dia dia 14 de abril até o final de abril de 2020, eu vendi 36 mil reais, sozinha, com um site. Aí foi doideira. Aí não parou. Tipo assim, o número era meio que exponencial, sabe? E eu vivia isso de ter um negócio que eu nunca tinha visto aquilo dali acontecer. Gente, era até 2, 3 horas da manhã, embalando pedido, e era eu sozinha dentro de casa, porque tava naquele momento de não podia colocar ninguém ali. E eu tinha uma rotina, que era, eu acordava, gravava os videozinhos, depois da parte da tarde começava a embalar os pedidos, embalar, atender. Nessa época eu já não precisava mais ficar fechando o pedido pelo WhatsApp. E no final da noite, que já era mais ou menos uma e pouco, era a hora de eu passar o aspirador na casa, tirava as roupas que estavam em cima da minha cama, botava no chão, dormia e no outro dia começava tudo de novo. Isso perdurou basicamente pelo ano de 2020 todo. Foi. E aí, quando que você sentiu que foi o próximo passo? Eu tô querendo fazer uma antecipação pra bag. Termina de contar a história antes da bag. Mas você perguntou se foi 2020 todo, o flow doido, mas a gente já deu um passo importante nos primeiros 6 meses de 2020. Porque isso aconteceu em abril, só que, tipo, eu tava chegando em julho, na verdade, não cabia mais roupa lá dentro de casa. E nessa época eu já tava com as minhas 2 fiéis escudeiras. Na época era a Mari e a Juju. Juju entrou nessa época comigo lá dentro do apartamento. E aí... Juju chegou terça-feira no meio do apartamento, foi descobrir quarta que ela tava lá, no meio das roupas. No meio das roupas. Mas 2 meses depois, como já não cabia mais estoque ali dentro, surgiu uma mega oportunidade. E olha como são as coisas. E como vale a pena você ser uma pessoa do bem e legal. Um dia eu postei uma story falando, gente, olha as roupas caindo aqui. Não tinha roupa só na cozinha. Porque dentro, até do banheiro da minha mãe, eu colocava caixas, tipo, as caixas abertas. E uma pessoa viu essa story, que tinha conectado comigo há um tempo atrás, e falou assim, Júlia, eu tenho uma amiga que tem um lugar que parece, assim, um sonho. E
aconteceu tal coisa na vida pessoal dela agora, ela não vai mais ocupar essa sala por um espaço, vai lá conhecer. Aí eu cheguei lá, era só a cobertura do maior prédio comercial de Goiânia. Eu falei, não tá entendendo não, eu tô vendendo roupa, mas também não é desse tanto, amor. Era uma sala, tipo, de 120 metros, tinha mais de 1 milhão em reforma dentro da sala. Era coisa de louco. Provavelmente já era do Gustavo Lima. Tem tipo, alguns empreendimentos era vizinho de baixo. Mas Ou do era Leonardo. sério, era coisa assim, lá só tinha, era estrutura de banco, do lado era grupo de energia elétrica, coisa de louco. E tinha essa sala, que era uma sala dos sonhos, porcelanato de cima e embaixo. Aí o dia que eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, que lindo, né? Sabe quando você fala, nossa, que maravilhoso, pena que eu não posso. E aí ela virou pra mim e falou assim, quanto que você pode pagar? Eu falei, não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo tanto que eu faturo ainda, não dá, não. Aí ela falou assim, tá, você pode pagar o quê? 1.000? É um lugar hoje que se alugar lá em Goiânia, 15, 20 mil reais, é coisa de louco. Ela falou, você pode pagar o quê? 1.000? 1.500? Era um espaço de uma loja sem fins lucrativos para uma missão na África que mantinha crianças. Cara, era um lugar abençoado. E aí, eu comecei lá pagando R$1.500 de aluguel. Eu só entrei com 3 malinhas de roupa num lugar todo pronto. Tinha computador, tinha mesa, tinha tudo. Nessa época, o povo falou assim, ou ela tá mexendo com coisa roubada, ou esse homem deve estar bancando ela, porque não tem condição. O que aconteceu com essa menina? Saí do quartinho do apartamento, sei lá em Campinas, que era o meu bairro que eu morava na época, e foi muito louco. O escritório era maior que o meu apartamento. E ali foi uma virada de chave muito legal, né? Esse meu processo de estar ali dentro, só que ele comportou Já tinha a gente funcionário por aí 6 já ou meses. não? Já, nessa época eu tinha as 2 meninas. E aí, tipo, em 4 meses eu já tinha mais 3 outras pessoas, então nós já éramos 6 nessa época. E você ainda tava na plataforma 1? Isso, na plataforma 1, exatamente. E aí, a gente, em 6 meses, já no período da Black, eu entendi que eu já precisava sair de lá não comportava mais o espaço, não porque não cabia em 120 metros, né, as minhas mercadorias, mas como era um lugar que eu não podia fazer nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de adaptação, o espaço de estoque era pequeno. Beleza, encontrei um outro escritório e a gente foi pulando de escritório em escritório quase que de ano em ano. E nesse processo eu fui migrando de plataforma também no mesmo ritmo. Porque não ia dando certo. E era uma loucura, porque o jeito que a gente começou a trabalhar era muito específico, né? E a gente já conversou demais sobre isso. E era um modelo muito arriscado para mim, para as plataformas, para tudo. Que trabalhava com muito pico e um comportamento de compra muito peculiar, né? E difícil, que era pico muito grande, vale muito expressivo, e o comportamento de compra, elas entravam e compravam, tipo, em 1 minuto, congestionava tudo. Então, foi um processo muito doloroso para mim, no sentido de falta de experiência, entender como o nosso mercado funcionava. Entender até onde eu podia ir, até onde as empresas que cuidavam do meu negócio podiam ir também. E eu, de verdade, eu posso dizer para vocês que vocês são os maiores responsáveis de me fazerem ter consciência de todos os processos. E talvez essa seja uma das pontes mais importantes que vocês construíram para mim, diante do mercado e diante do meu próprio negócio. Consciência, entender sobre aquilo que eu estava fazendo. Porque era muito doido, eu só sabia vender. Mas chegou um determinado momento que, para eu fazer meu negócio crescer, eu tinha que entender de mercado, eu tinha que entender de outros jogos que eu não tinha domínio. E até puxando um pouco assim, como que eu te conheci, né, Júlia? Eu lembro que a gente começou a nova bag, né? Porque quando a gente começou lá atrás, a bag, que era o Bag App, a gente chegou a ter várias influências. E eu lembro que na época eu aprendi que eu pesquisava no YouTube ou eu perguntava para cliente. Nessa segunda bag, né, que surgiu em 2022, quando a gente ia no evento, eu tinha muita mania de perguntar pro pessoal, quem te inspira? Né? Quem que você gosta de seguir? Eu lembro direitinho que eu fui no evento, umas 4, 5 pessoas falaram, Júlia Galvão. E aí eu segui você e mandei, tô no evento aqui, todo mundo tá falando de você. E aí você me respondeu... Eu lembro dessa mensagem, eu lembro de onde eu estava quando eu li essa mensagem. Essa foi a 1/38, não? Não. Acho que a gente foi no E-Commerce Brasil, um tanto de gente falou. Eu te respondi de primeira, depois de primeiraça. No evento da Sabrina também muita gente citou a Júlia. Então assim, eu lembro que eu mandei e a gente começou a conversar, né? Aí acho que teve mais um E-Commerce Brasil, que foi de 2022. Oi. Esse foi em 2021. Aí eu não consegui encontrar a Júlia lá. Mandei, acabou que não deu certo. Em 2022 a gente encontrou a Lívia, né? Foi a captação da Lívia em 2022. E foi doido porque eu conheci 2021. A Lívia nesse dia. Não, foi 22. 22, foi 22. 22, tá certo. 21 era Bag App ainda. É verdade. E te falo, a Lívia foi uma das principais pessoas que me fez entrar dentro da Bag. De verdade. Porque eu admirava muito ela, desde sempre. Eu tava contando pras meninas hoje mais cedo, que o dia que hoje a Lívia é uma das minhas melhores amigas, e eu tenho muito prazer de receber ela dentro da minha casa, a gente ser do jeito que é, porque ela é um ser humano, assim, incrível, de generosidade, de carinho, de
entregar, de fazer. Muito sincera, né? Nossa, demais, eu adoro. Não, agora pensa, ela parece aqueles gatinhos preto e eu um baby golden retriever, eu em cima dela. Eu falo 39 palavras por minuto e ela fala assim, amiga, você me cansa. Eu falei, obrigada, te amo. A Lívia é surreal. Eu falo que ela é a mais prática. Absolutamente. É muito sim, não, rápido. Ela é muito sensacional. Eu falo pra ela, eu falo assim, faz um curso pra eu ser mais objetiva, por favor. Mas eu gosto muito dela, muito. E aí, nessa conjuntura, eu conheci a Lívia e eu tava naquele processo de, onde eu tô não tá me comportando mais, eu preciso ir pra um outro lugar. Conheci a Lívia nesse dia. É só porque pode ficar um pouco confuso. Onde você tava, físico ou online? Online, perdão. Online na plataforma que eu tava. E aí eu tava naquele momento, né? Eu ainda não conhecia Pedro Léo e todo o seu time, todo o seu bonde, pra me dar a luz, a consciência. Então, era um universo muito perdido pra mim. E aí, era tipo, um cego no meio de um tiroteio. Eu não sabia pra onde que eu ia, não. E aí, a Lívia falou, aqui não vai. Aqui não vai. Eu falei, ixi, era nas coisas que tava aqui na reta, né? Falei, beleza. Aí eu fiquei com 2 opções. Aquele dia você conversou comigo, tava flertando com uma outra plataforma também. Só sei que a nossa conversa pausou, a conversa de lá continuou, fechei com a outra plataforma. Que arrependimento. Oh, meu Deus, rasguei um dinheirinho. Mas é uma realidade de que, eu lembro que a segunda mensagem que você me mandou, o segundo momento da nossa conversa, você falou assim, cara, a todo custo, vem pra cá. Eu falei assim, então, tivesse falado comigo há 10 dias atrás, antes de eu ter fechado o contrato, ter pagado um setup do tamanho da minha alma, eu até poderia ir. Agora eu acho que já não vai ter mais jeito, né? Dica rápida, se a plataforma te cobra um setup do tamanho da sua alma, começou errado. Vai não, bebê, vai não. É triste, é triste. E foi um processo pra mim doloroso, porque nesse meu lance de migrar, eu já sabia que era super arriscado, porque era antes da Black, e foi catastrófica a minha migração. Catastrófica, de todos os processos pra lá, né, pra essa outra plataforma. E eu não esqueço, mais uma vez, esse nosso terceiro momento de conversa. Você viu o que estava acontecendo comigo, não sei se você chegou a me ligar ou se você me mandou uma mensagem, mas você falou assim, o que eu preciso fazer pra você vir pra Bag? E aí você falou assim, cara, eu dou o meu nome pra você, que nós vamos fazer isso dar certo. Eu falei assim, ok. Vamos nessa. E aí você virou pra mim e você falou assim, seguinte, a Lívia já disse sim pra mim. Aí eu chamei a Lívia no WhatsApp. Falei, você vai mesmo? Ela falou, vou. Eu falei, então eu vou também. Tipo, e foi assim. Isso a gente tava refazendo a plataforma, né? E elas foram, tipo, talvez as 15 primeiras, tá? Entre as 15 primeiras clientes aí da nova Bag, né? Vocês pegaram até uma versão bem intermediária. Sim. E acho que pode falar aqui, né? Que o início também foi difícil, né, Júlio? No início a gente... Sim. A gente tem que falar. Esse caso foi marcante, né? Acho que é uma parte engraçada aqui. Que depois virou positiva, né? Mas que eu fiz esse compromisso com a Júlia. Ela entrou no início, foi até bem, né, no inicinho. Foi, tipo assim, isso que aconteceu, o fatídico dia, foi na metade da Black pra frente. Os primeiros lançamentos estavam indo, a gente tava, ó... E aí era uma época até engraçado, que eu tava... Tinha uns 3 anos que eu não tirava férias. Aí eu fui pra Disney. Primeiro dia de Disney, a Júlia faz um lançamento desse novo e, puf, cresce o site todo, né, Júlia? Dá pedido duplicado. Foi lindo. E assim, era um risco que a gente não achava que dava, porque... Tá explicando pro pessoal, a gente ia lançar a nova Bag. Só que tinha uma versão intermediária, que ainda usava uma plataforma antiga, que a gente tinha pegado parte. Então, não ficou pronto a tempo certinho, né? Então atrasou um pouquinho, a Júlia tava numa versão intermediária. Não era nem igual os clientes antes. Mas então, quando ela fez o primeiro pico de venda lá, travou tudo, pedido duplicado. E eu na Disney, ela me ligando pro Léo, o Léo falou, ferrou. Não, aí tem uma frase muito boa. Essa frase é icônica. Fala ela pra câmera. Eu tava com um celular, mas assim, eu tava virada no giraia. Vocês não estão entendendo. Eu tava de cabelo preto. Quando eu faço coque, acabou. 1,60 m de puro ódio. 60 você foi bom, hein? Obrigada pelos 4 centímetros que você me deu a mais. Você não tá entendendo. Eu peguei o telefone e eu liguei pro Pedro. Antes dele falar oi, eu falei, Pedro, Ambro é a minha vida. Você acabou com a minha vida. Você falou isso comigo, foi com o Pedro, não. Foi acho que foi na call, né? Acho que foi na call. Aí ela ligou pra mim, depois você entrou numa call pra resolver. Talvez eu possa ter repetido a mesma coisa pra ele. Todo mundo que passava do lado dela, ela falava o seu foi pior que o meu foi em telefone. Né? Eu tava vendo ela. Eu falei, eu já avisei, falei, Léo, entra na call. Aí que eu tava no caminho do parque, sei lá, não tinha como entrar, né, sem internet direito. Falei, Léo, entra e se prepara. Por isso, joga fora o seu livro de como fazer amigos e influenciar pessoas e assista o Bagcast. A gente entende mais de reverter a situação. E hoje em dia é melhor amigo, acredito. Mas, vou falar uma coisa pra vocês, que ali eu vi que vocês tinham um que é diferente.
Porque isso já tinha acontecido com todas as outras plataformas que eu tinha estado. E era sempre assim, eu falando com um nada. Era eu falando com um chat. Era simplesmente isso que tinha. E Você ali, fala que esse é o principal diferencial da bag? com toda certeza. E não só eu que digo isso, eu conheço muitos lojistas bag hoje em dia. E eu até brinco que parece que eu vivo numa bolha, assim. Pra mim, a bag é a maior plataforma de e-commerce do mundo, do planeta Terra. Ainda Porque não parece é, que a mas... gente só fala isso e eu só convivo com pessoas que vivem e que têm experiências boas, tá? Isso é uma coisa interessante. E uma das coisas que a gente mais fala entre lojistas é que não é que é uma plataforma perfeita. Porque não existe. Nós não somos lojas perfeitas, nós não temos empresas perfeitas, mas a forma como vocês conduzem todas as coisas, as boas, as que não são tão boas assim, isso é o que diferencia principalmente. O quão humanos vocês são no processo, o quão humano é o time de vocês e quão massa é a resolução. E é uma das coisas, pela primeira vez eu senti que a Ambro não era, e eu não tô falando isso porque, ai, Júlia, você era ali, né, parceira deles, você estava Nessa junto época não era, deles. né? Não era, A Júlia chegou não na era. bag, vale ressaltar, como lojista apenas. Totalmente, foi depois, a gente vê os bons resultados, depois. Até porque, como que eu ia? Eu precisava sentir o que ia ser. E vocês precisavam também me conhecer. Foram bons meses, acho que foram 6 meses depois de eu ter entrado. Quase isso. Acho que foi Quase março, isso. O que a gente fez foi fazer a nossa primeira ação juntos, né? Mas ali naquele momento, eu entendi pela primeira vez que a minha loja não era simplesmente um número ali no dashboard de vocês. Tinha gente, tinha rosto, tinha... E eu não tô falando só o rosto do Pedro e o rosto do Léo. Naquele dia eu vi vários rostinhos. Eu tava, talvez, com a pressão um pouco alterada. E É tava, normal, talvez, né? passando um pouco mal. Podia ser. Achei que eu tava infartando com a Júlia. Eu lembro que Gente, eu não- sou um pouco, né, assim, eu tava na Disney, a emocionada pessoa falou, você tá demais. passando mal? Eu falei, tô. É daqui que tem infarto? O cara não, do outro lado. Eu falei, Tinha acabado de ufa. comer uma turkey leg desse tamanho, apimentada, e o Ficava na fila lá, pegando o o Wi-Fi. infarto, na verdade, era queimação. Provocada por uma gastrite. Gastrite Galvone. Só que, Ai, contando Deus. o caso, né, depois acabou que deu certo, né, Júlia? Foi um hiper estresse, mas foi o recorde de faturamento da... Demais, demais. Nesse dia, até aquela época, a gente nunca tinha feito, acho que tinha sido 200 mil de faturamento, né? Nós fizemos 200 mil de faturamento em um dia, né? O nosso recorde por dia, acho que era 160, 100 e pouco, e nesse dia a gente fez 200. E a forma como vocês conduziram, tipo, segurando a mão, eu não esqueço, você me mandava mensagem até tarde, era tipo 10 horas da noite e eu falei, eu tô aqui ainda, Nambrou, eu e meu time. E você sempre perguntando, Júlia, precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? E aí, nesse processo, a forma como vocês me ajudaram no pós, e me ajudaram não só no sentido que a gente já tinha sanado o que tinha tido de problema, mas vocês falaram assim, cara, vem cá, que agora nós vamos te ajudar, nós vamos te mostrar sobre o mercado, o que você pode fazer. E ali eu comecei a ver que não era só eu querer botar o meu modelo de negócio e achar que aquele dali era o único que existia no mundo, porque sempre foi um modelo arriscado, eu sabia disso. Pô, você depender um faturamento, 60% de um faturamento em 12 horas, se dá uma coisa ruim. E foi até que combinando que o Bag, por um tempo, também tinha isso, né? A gente fazia muito lançamento de pico. A gente tinha passado... Bag e Júlia parecia muito modelo. a cor Vocês e tudo. falaram muito isso comigo, vocês dois falavam muito isso. E aí, depois disso, vieram alguns novos recordes na bag. Sim. Elenca pra gente, tipo assim, o que você usou de bag, de ferramenta? Porque quando você fala do seu modelo, e exemplificando um pouco mais pro pessoal, ele envolve buzz, envolve Muito. aquecimento, lançamento em Instagram, tudo isso. E não necessariamente as pessoas optam por isso, nem nada, mas a bag tem, aí fazendo um pouco de propaganda agora, várias ferramentas para instruir levar nesse caminho de faturamento. Os recordes passaram por isso? Você consegue mostrar isso? Total. E olha como foi interessante, porque a estrutura que vocês foram oferecendo pra gente, com as lojistas, foi me ajudando nas duas frentes. Na frente de fortalecer o meu lançamento e deixar ele mais inteligente e estratégico, e na frente de deixar o meu negócio menos dependente do lançamento. E isso foi legal porque, no que diz respeito a fortalecer aquilo que eu já tinha de muito bom, eu comecei a ter acesso a muito mais dados. Gente, eu sou a maior defensora dos relatórios da Bag. Pô, se você é lojista Bag, se você não faz o uso desta Ontem mesmo você bênção postou de Deus, disso, né? eu adoro. Eu realmente acesso todos os dias, tá? Pra quem não sabe, na bag tem como você saber quantas pessoas compram de você e amarram primeiro o tênis direito e segundo o esquerdo. Cara, mas tem muito relatório. De tão preciosismo tem nos relatórios. Tem muito relatório. E a partir do momento que eu fui entendendo que aquilo dali ia me dar mais precisão para os meus próximos lançamentos, aquilo foi me ajudando a acertar melhor produto, dentro de relatório mesmo. E aí eu comecei a entender que se eu não precisasse tanto de lançamento, e se eu começasse a utilizar
todos os outros recursos que eu tinha para fazer vendas mais espaçadas, deixar o modelo de negócio mais saudável, mais sustentável, aquilo dali podia ser uma nova mina de ouro para mim. E foi aí onde vocês brilharam. Porque quando a gente começa a falar de toda a estrutura que vocês tinham para, além de ter deixado o meu site um chuchuzinho, uma gracinha, porque antes era só uma vitrine. Eu não tinha uma jornada mesmo do usuário ali dentro, uma coisa pensada, desenhada. Isso eu fui ter realmente muito com o apoio de vocês e com a visão que vocês tinham para me ajudar ali no meio do processo. Mas, para além disso, para as outras pequenas coisas que foram ajudando no faturamento. Por exemplo, quando eu coloquei um order bump, aumentou em 400% o produto as vendas do produto que eu coloquei no order bump. 400 é muito. 400%. Loucura. Que legal. Loucura. Agora, já vai dar pra você ver quantos veio pelo order bump mesmo, assim, não só Ai, que pelo... legal. Explica aí como é que é um order bump. Order bump basicamente se pensar no físico, é quando você tá lá na farmácia e tem aqueles produtos que você vai passando do lado, é a versão disso do digital, né? Então, quando você tá lá na hora de pagar, antes do clicar no botão pagar, faz uma oferta de um produto que hoje no bag você pode colocar de acordo com o tanto que a pessoa já tinha comprado, né? E em breve vai ter até mais variações. Então, se a pessoa gastou R$300, oferece isso. E tem como combinar o que você vai colocar pra fazer sentido. Não é igual na farmácia que você vai comprar um Tilenol e sai com um ioiô do lado do caixa. É um pouco mais combinado. E para além disso, vocês foram colocando outras coisinhas ali no meio do processo que foram dando tempero. Então, eu poder trabalhar com combos ali dentro, através dos kits. Agora, recentemente, que é o que a gente quer testar muito, que são LPs. Então, vocês foram trazendo tantas opções para eu diversificar aquilo que eu já fazia bem feito, utilizando essas opções ou não, um brinde no carrinho, sabe? Essas coisas que foram agregando, e eu falei, pô, é isso. Eu preciso criar uma coisa que não dependa só de um elemento, só de uma força. E foi através de vocês que eu comecei a entender que o meu modelo de negócio e que o meu site, ele não era mais para ser só uma vitrine que a pessoa entra e fica 30 segundos, 1 minuto, compra roupa porque viu no Instagram e acabou. Ela pode ficar ali dentro. Aquilo ali precisa ser uma espécie de shopping para ela. Que ela tem que se sentir interessada em se manter ali. E aí entra um outro ponto que não é rasgando seda, é falando muito como cliente de vocês mesmo, a forma como vocês criaram o ecossistema de vocês, e para mim é muito particular, a mentalidade que vocês têm enquanto empresa mesmo, que é uma visão muito empreendedora. Tipo, o empreendedor real, não tô falando dessas empresas que é raposona do mercado, que tá aí há séculos. Não, eu tô falando de gente que faz acontecer ali, ó, no vamos ver, na hora, e que tem essa visão de sangue no olho, de agilidade, de trazer uma coisa que é realmente muito resolutiva. E vocês conseguiram ir trazendo muita gente que pensa e que age, que traz soluções numa pegada muito parecida. E você, Pedro, talvez seja um dos caras muito responsáveis por isso. E eu sei, a gente conversa sempre, né, que o Pedro é nosso ídolo, assim, mor da vida. E sempre que eu posso falar de vocês, mas também muito em especial de você, porque eu acho que essa habilidade que você tem de sobretudo, uma generosidade de conexões, mas também um jeito que é seu, sabe? De conseguir ver onde as pessoas não estão vendo. E você fez isso criando, com todo o seu time, mas criando um ecossistema. Em que vocês, enquanto bag, enquanto marca, vocês oferecem muito para quem é parceiro de vocês, no sentido de, sei lá, os N parceiros que vocês têm, de RP, de solução de pagamento, de CRM, disso, daquilo, outro. Vocês conseguem ser também as pessoas que são pontes. Eu acho que eu poderia definir bem a bag como um farol. Bem isso mesmo. E como realmente algo que constrói pontes entre as coisas. Entre os lojistas. Muito do que eu fui aprendendo, eu não sabia o que era um order bump quando eu entrei dentro da bag. Eu não sabia que dava para vender LP. Eu aprendi com vocês. Através das mentorias de vocês, através das mensagens que vocês mandam dentro do grupo do Prime, através das pessoas que vocês me conectaram nos eventos de vocês. E isso é muito legal. Porque a maneira como vocês criaram uma comunidade, pra mim, é tão forte. Aí, às vezes, eu começo a me questionar. Gente, será que eu tô muito viciada? Será que eu tô muito apaixonada na bag? Eu acho que, tipo assim... Mas é de verdade, quando eu tiro essa roupagem do quanto eu gosto, como cliente mesmo, como usuária da plataforma, que eu fico evangelizando as pessoas, né? Pregando a palavra do bag pra tudo quanto é canto. Mas, quando eu faço uma análise um pouco mais fria, pensando em desenvolvimento de marca, não sei o quão intuitivo foi, o quão estratégico foi, mas fato é que a solução e o que vocês criaram, isso sim é algo único, isso sim é algo que eu sei que vocês têm a plena consciência do quanto vocês impactam o mercado com isso. De ser referência, de ser case, e isso é muito legal. Muito legal, porque eu sei que vocês criaram na raça. Do jeitão. Foi muito na raça. O que deu de corte aqui agora é brincadeira, né? Se esse corte aí não viralizar, eu faço o próximo de peruca. Ruiva. Mas, ia ser engraçado.
A gente voltou depois de uma interrupção aqui. Aconteceu um acidentezinho, voltamos. Mas você tava falando disso. Achei um corte muito legal. E aí, eu não sei se você quer completar alguma coisa, mas eu queria criar um desafiozinho aqui agora. Eu acho que só... É legal essa nossa história complementando aí, né? Porque eu acho que a bag já tinha toda uma trajetória antes, mas depois que a gente fez a nova bag, ela meio que foi realmente talvez um novo marco assim, de crescimento muito grande. Eu acho que é legal que nessa nossa história a gente conseguiu, isso foi pensado pra gente, pro time de marketing, pro time de... Eu lá que principalmente tocava a parte de influenciadores e parcerias, né? Mas acabou que meio que foi um negócio tão legal que meio que juntou, assim, né? A gente vê se tivesse um Google Trends, bag, Júlia Galvão, acho que deve ter uma tendência parecida, né? A Lívia também, a Sabrina, que também é muito importante pra gente, depois a Flávia, então... Mas você foi uma das que, até pela cor, né? Não sei, assim, ficou muito entrelaçado e acho que foi uma coisa muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente ajudou o Intambro, eu agradeço as palavras, você também ajudou muito a gente. A gente fez vários lançamentos juntos muito grandes, né? Eu acho que é muito legal ver que dessa parceria hoje tem vários lojistas aí vendendo bem com a gente, né? A gente conseguindo... A Júlia, para um número legal, a Júlia já colocou mais de 6 mil novas lojas vendendo. Nem todas elas estão até hoje, mas mais de 6 mil. Desde que você entrou através da Júlia. A minha contagem tinha ficado em 4. Aí, ó. Massa. Mas é uma coisa muito legal, porque acaba não só parte econômica para a empresa, né, para parceria legal, mas para os lojistas que estão vendendo também, né? A gente consegue ver que tem vários novos cases, né? A Mitier, por exemplo, é um desses super legal. As meninas também são ainda clientes por vários anos, né? Mas agora estão até influenciadoras. Né? Isso é legal, nossa, total. Estão até influenciadoras aqui também, vieram por indicação da Júlia, então tem vários que se parar aqui, a gente conseguiria lembrar. Mas puxando aqui agora para um desafio, né, que a gente preparou. Por quê? Porque eu acho que, independente de qualquer característica que o empreendedor tenha que ter, porque na verdade você não tem que ter, você tem que ser você e desenvolvendo isso. A principal da Júlia pra mim é vendedora, que é a que eu acho que é a minha e a do Pedro também. Totalmente. A gente é muito vendedor. E vendedor tem que ser vendedor sempre, em todo lugar. Então a gente criou um desafio aqui. Bora, pau na máquina. Um desafiozinho. Aqui tem vários desafios relacionados a empreendedorismo e vendas, nesse sentido. Você vai tirar um papelzinho daqui, que vai ser o desafio, e um dali, que vai ser o produto. Tá bom. Vai lá. Dá uma chacoalhada aí. Pra quem achou que era café, não tomo café. Era papel. Pode abrir? Pode abrir e ler. Desafio do que é isso, gente? Elevator? Elevator. Socou um inglês aqui no meio, eu falei elevador, não, elevator. Elevator. Tá em inglês? É loucura. Isso é um time muito jovem da Bag. Só a gente é de Minas e Goiânia, né? O convidado faz um pitch de 30 segundos sobre o próprio negócio, como se estivesse em um elevador. Ainda bem que eu não peguei esse detalhe sobre mim, assim. Eu morro de medo de elevador. Então, Sangue, assim, só fogo e labareda. o negócio de ficar fechado ali é loucura. Não vale muito a pena, não. Mas pelo menos aí... era 30 segundos só. Foram, né? Mas eu não sabia disso do começo. Eu sorteio o produto, o que você acha? Eu passo pra Júlia. Pra quem não sabe, aqui também tem 14 mil pessoas aqui assistindo a gente aqui agora. Júlia, escolhe um produto. Aleatoriamente. É pra fazer de um produto. Isso. Legal. Controle remoto que encontra objetos perdidos. Tá. Legal. Eu queria ter. Você ia precisar de mais desse. Você ia precisar muito. Eu ia falar que talvez nem precisa ser tão difícil. Não, eu ia comprar o Rafinha que já tirou o cartão pra fora. Então vai lá, ó. Vou te dar 5 segundinhos aí pra você se preparar. Não sei se vai conseguir ver. Deu, olha que câmera nítida, que beleza. Quando eu começar aqui, você vai estar dentro do elevador. Me fala uma pessoa referência pra você no mundo das vendas. No mundo das vendas? Tipo, o meu Alfredo Soares, do G4, já deve ter falado isso em 3 dos 4 episódios. Cara, eu gosto muito da forma como o próprio João Adib leva a venda. Massa. Um jeito muito... Bora. Então imagina que você tá no elevador com ele, precisando vender um controle remoto que encontra coisas perdidas. Então vai, ó, 3, 2, 1, pitch. Você, cansado de ficar dando 3 pulinhos para São Longuinho? Agora é o seu momento. Compre já neste link. Aqui me empresta seu celular, www.buscatudo.com.br. Por apenas R$ 59,90, dividido em até 3 vezes e com opção de brinde no final, no seu carrinho, você leva a solução para os seus problemas.
Olha Pronto. só. Faltou mais 6 segundinhos pra você rir pra câmera. Assim. Clica aqui. Clique aqui. Exato. Top! Uma salva de palmas pro pitch da Júlia. Pra quem não entendeu o pitch, tá, gente? Eu já peguei o celular do comprador, já fiz uma compra talvez um pouco forçada, intimidadora. Ali não tinha como ele fugir, porque nesse momento ele poderia pensar que estava com uma psicopata na frente dele. Então seria melhor comprar. Detalhe. Foi a técnica de intimidação, tá? Detalhe, se ele tentasse fugir, a Júlia usava o controle, achava ele. Acharia ele falar assim, pensou que ia se ver livre de mim. Compra o controle, que senão eu vou ficar te buscando. Você acha que você consegue fazer outro? Consigo, bora. Vai? Lá Então deixa eu ver qual. Esse é o produto? Agora eu me confundi aqui nas canecas. Acho que sim, deixa eu ver. Deixa eu ver Não, se Deixa eu esse é o associar o desafio. produto. Esse Esse aqui eu tem também mais, eu acho que é o tenho produto. Você quer escolher esse? Quero. Céu. Pessoal, então pro segundo pitch, o que eu li aqui é, você tem 30 segundos pra vender a bag. Ah! Essa foi boa. Essa é mais fácil. Aproveitar. Essa você A tá minha fazendo há uns vida anos. inteira, Pedro Ravelo, a minha vida inteira para 30 você segundos, pessoa que vender tem um essa bag. lojista daquela plataforma que não funciona, que entrou no elevador com você, você já tá até de rosa, e agora você tem 30 segundos, prepara o timer aí, Léo, pra vender a bag pra ele. 3, 2, bag. Com toda sinceridade, meu amigo, você tá querendo vender no digital? Eu não preciso te dar argumento maior do que falar que o projeto que é a minha vida tá dentro desse lugar. Se eu confiei aquilo que é o meu grande projeto de vida aqui, nesse time, é porque eu realmente confio muito. E se nesses 30 segundos eu puder te impactar com a verdade que tá aqui, ó, dentro do meu olho, se eu puder te convencer, eu gostaria que você chamasse esse número aqui. Esse número aqui é do Leonardo Fontes. Ele, assim, ele é um cara muito conceituado lá dentro da bag. E aí, se eu puder te fazer essa indicação, ele é o cara lá dentro do comercial, viu? Isso é uma coisa que eu sempre faço, tá? Detalhe. Chega muito pessoa. A Júlia falou que o seu cara aí da bag. Dá um desconto. Você consegue desconto também? Muito bom, parabéns. Mas aí, de verdade, agora a gente falou brincando e tudo mais, mas talvez esse seja o grande ponto dessas 6 mil lojas que a gente colocou, sabia? As pessoas confiam nisso. As pessoas sabem o quão é importante o que eu faço, que eu acordo todo dia pra ir lá pra Ambro. E não falo isso com demagogia, nem, tipo, trazendo muito romantismo para o empreendedorismo. Não, tipo, é difícil pra caramba mesmo. É, às vezes, muito chato, tenso, resolver problema em cima de problema. Mas eu gosto tanto disso, e eu tenho tanto prazer em fazer isso, que, cara, não dá pra ter isso, que é tão importante pra mim, em qualquer lugar. Então, quem tá ali na minha redoma sabe o quanto é importante a Ambro e que eu não colocaria isso na mão de qualquer um. E vocês nem de perto são qualquer um. Vocês fazem realmente a diferença. A gente fica grato e a gente aprendeu isso logo cedo, né, Léo? Então a gente, desde o primeiro mês, a gente já trata. Essa frase foi muito legal, né? A gente podia olhar de eu ter aqueles tecladinhos de efeito sonoro pra, tipo, fazer uns efeitos quando tem umas frases assim. Eles colocam ali depois pra gente. Então é saber que é recíproco, Júlio, desde o primeiro mês, antes de entrar, né? A gente, quando prometeu, a gente sempre dá o máximo, né? E acho que isso é o que a gente passa pra cultura do bag. Sempre tentar dar o máximo, né? Lógico que problemas acontecem em toda empresa, mas a gente fica realmente impactado para tentar fazer todo mundo atingir o máximo potencial. A gente vê que você tem potencial demais na Ambro e também como empresário, né? Até aproveitando isso para fazer o gancho. Uma nova fase que, assim, quem que a Júlia busca? O que a Júlia busca hoje na parte profissional, né? Porque, assim, tem a Júlia Galvão, que é quase uma empresa hoje já, né? E, não é uma empresa. não sei se... tem CNPJ próprio, Tem. inclusive, né? É uma empresa, empresa, né? Influenciadora. E a gente mesmo aqui já indicou para várias empresas que realmente a gente sabe o potencial que você tem quando você alia uma marca. Tem a Ambro, tem agora a Eds, depois a gente vai puxar isso também, mas fala assim, qual que são os seus objetivos aí a curto, médio prazo, né? Deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, que isso foi pautar na terapia pra mim, de que a minha psicóloga puxou uma das minhas primeiras sessões nas anotações dela lá, em que ela me perguntava sobre como eu era na infância. Uma das coisas que eu mais esqueci no começo da nossa conversa foi de falar que eu queria ser de tudo na infância. Eu queria ser professora, eu queria ser advogada, eu queria ser vendedora, eu queria ser médica, eu queria ser jornalista. E aí ela, num processo mesmo de me fazer pensar, porque eu tava num questionamento muito grande de, será que eu preciso? Será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu mereço correr atrás e tentar me dedicar para muitas coisas? Ela falou assim, Júlia, esse era o seu sonho? Qual o problema? Você ser muitas coisas. Você precisa ter organização para fazer isso.
Você precisa ter disciplina para fazer isso, entender o processo, ter muito autocompaixão no meio do processo também. Porque talvez nos momentos que eu mais me perdi eram os momentos que a cobrança vinha tão forte dentro de mim, eu não conseguia processar aquilo dali, que eu, num ato humano mesmo, falhava comigo mesmo, falhava com as pessoas. E aí foi tão esclarecedora essa conversa, assim, foi tão massa, tão, tipo, verdadeira, sincerona. E ali eu entendi que, cara, eu posso ser várias coisas e várias pessoas, eu só preciso entender o momento para cada uma delas. E é bem interessante porque isso tem mais ou menos 1 mês e meio, eu fiz uma viagem para fora e a gente tava comunicando uma campanha Nambrô, veio casando muito bem com esse momento, que é uma viagem para dentro de si. E é um meu momento, tá? Meu momento hoje, dessa menina, dessa Júlia de 24 anos, que já não é mais menina, que já viveu um bocado de coisa, que tem que tomar suas decisões. E eu entendi que eu posso ser todas essas outras coisas. E foi engraçado porque vocês têm uma parcela muito grande no meio desse processo. Vocês dois, de uma maneira especial. Eu recebi vários conselhos de vocês em momentos diferentes, de falando assim, Júlia, você tem um potencial muito grande, que é o tanto que as pessoas acreditam em você. Tipo, o que você construiu é tão massa que a galera fala assim, pô, se essa menina tá falando que isso aqui é legal, que esse copo com água é massa, é massa. É massa. Não porque elas não pensam e simplesmente vão, mas porque existe uma relação de confiança. E confiança não se compra. Confiança se constrói. E foi nesse processo que eu entrei num desafio, inclusive, porque eu já brincava e namorava muito com outras áreas, mas da publicidade, né? Que eu vim dessa área. E depois comecei a trabalhar e monetizar também o conteúdo mesmo, no sentido da metodologia do que eu fazia na Nambrô, nunca foi nem de perto um foco e até um erro, porque é uma parte tão massa. Há poucos dias atrás eu fiz pela primeira vez algo presencial, uma mentoria e tal. Eu sempre falava assim, gente, meu foco é Nambrô, meu foco é Nambrô, meu foco é Nambrô, e aí eu me permiti viver isso. Foi tão legal você ouvir da pessoa e falar, cara, isso vai gerar uma transformação pro meu negócio, sabe? A pessoa entusiasmada. E eu falo que isso é legal porque eu já passei por isso. De eu parar e conversar com uma pessoa e falar assim, você não faz ideia do tanto que isso aqui vai resolver um problema pra mim. E aí isso foi uma coisa que foi mexendo muito no meu coração. E você me abriu outros olhos. No sentido de que existia um outro mundo, um outro mercado também pra seguir. Ano passado a gente desenhando um projeto no manual, que era simplesmente olhando para aquilo que a gente já fazia desde o começo, que era trabalhar com comunidades. Mas aí a gente começou a colocar metodologia, só que rodava no manual, sem conseguir escalar. E ainda assim, faturando legal. A gente já estava faturando 60 mil por mês, rodando no manualzão. A lógica de fala um afiliados. pouquinho mais disso, porque quem vai começar hoje vai começar provavelmente manual ou através da Edson, mas como é que foi isso aí? Porque às vezes a gente fala, tipo, comunidade e tal, e fica meio... Fica muito subjetivo, Fica né? subjetivo. E aí, esse é até um grande lance que se transformou até um projeto atual de vida, que é mostrar que o poder da comunidade, ele vai muito além de você reforçar o seu brand, ou você fazer um buzz marketing, mas também é possível você olhar para a comunidade como um canal de aquisição. Fazendo o básico, que é, qual que é o princípio disso tudo? Colocar o seu cliente no centro, mas não só no centro da boca para fora, mas é fazendo com que ele seja ali, naquele processo, um elemento que impulsiona o seu negócio, em que exista um ganha-ganha. E aí, o princípio é esse, tá? Existe um ganha-ganha. Você tem que oferecer para você receber. E aí, esse oferecer, às vezes a sua moeda de troca vai ser uma porrada de coisa. Às vezes vai ser acesso a você, se a gente estiver falando de um founder, de um criador que tem alguma coisa a oferecer, ou tem alguma credibilidade, ou, enfim, que as pessoas queiram estar próximo do criador daquela loja, se essa for uma boa moeda de troca, ou às vezes a gente está falando de um processo de simples troca comercial de fato. Eu te indico, você me dá uma comissão ou algo nesse sentido, um gift back. E aí eu fui, à medida que no ano passado eu fui entendendo e vendo os resultados, eu fui vendo assim, cara, existe um universo de possibilidades. E, pô, isso não é algo inovador. Tem gente grande fazendo isso desde o começo. Quando a gente fala do próprio iFood, com aquele clube de benefícios, que você paga dinheiro de pinga, R$4,99, você ter acesso a uma porção de cupons ali. Verba essa que já estava destinada para estar ali, para ter cupom, é verba de marketing deles, mas eles fazem ter um valor em cima daquilo dali. Eles geram caixa com aquilo dali. Quando a gente fala da própria Uber, fazendo a mesma coisa que hoje em dia é o Uber One. Quando a gente fala, tipo, aí já é um outro lado, né? De um Mastercard da vida com Surpreenda. Não, a maioria trazendo pra realidade das pessoas que estão começando e-commerce. Todo mundo cria o Instagram, coloca lá cupom de primeira compra 10%. Exatamente.
Exatamente. Você já tá fazendo esse cupom. Aí você troca, leva pra uma comunidade e coloca VIP 10. É o mesmo cupom, o mesmo desconto, num cenário de conexão diferente. Só que você agrega valor para aquilo dali. Uma coisa é dada, outra coisa é conquistada. Isso a gente vai levar pra nossa vida. Tudo aquilo que a gente precisa conquistar tem um sabor diferente, tem uma percepção diferente. E às vezes esse processo de conquistar e esse processo de oferecer algo pra pessoa, a gente subestima muito, no sentido de que a gente acha que a gente precisa dar o mundo pro nosso cliente. E às vezes o que a gente precisa dar pro nosso cliente é atenção. É cuidado. São coisas um pouco mais intangíveis. Principalmente se a gente tá falando de uma construção de uma comunidade que você conseguiu desde o primeiro momento ali ou ter uma relação muito forte com a pessoalidade, com esse processo do criador, ou enfim, do time que tá ali ao redor, ou se a gente tá falando de uma marca que conseguiu fincar bandeiras com valores muito legais. A gente até tava comentando esses dias sobre Minimal, né? Que não tem um apego muito forte ao criador da marca, ou ao rosto ali por trás, mas defende uma bandeira em que quem usa, quem compra, adora. E aquilo dali começa a fazer sentido, e aquilo dali começa a virar um clã, começa a virar algo que vai unindo pessoas, e vai... É como se fosse um imã, tá? Eu brinco que a comunidade... Muito forte na Ambro, né? É Ambro Lovers que chamam. Exatamente. E a gente brinca porque é um nome que eu criei, mas a realidade é que o movimento é muito maior. Eu entendia muito como performava o público goiano. Então eu entendia quais eram os caminhos que eu precisava e dando os passos para que aquelas pessoas pudessem ter e ver ali sentido e percepção de valor. Mas de uma maneira muito objetiva. O que a gente fez? A gente começou desse movimento mais amplo, mais macro, que levou muito tempo, só que hoje eu vejo que você não precisa levar esse tempo todo que eu levei para perceber isso. Foi 1 ano e meio, 2 anos, né? Criando, gerando essa comunidade. Você precisa agir estrategicamente. E eu falo que hoje a criação de uma campanha muito vinculada para construir o canal comunidade como um canal de aquisição de vendas, ela passa pela a primeira etapa, que é você levantar os seus pontos de contato e de sentido com o seu cliente. Então, às vezes, vai ser a sua história, enquanto fundador do negócio, às vezes vai ser os valores, a tribo com a qual você conversa, porque às vezes, sei lá, você tá falando com mãe de pet, pai de pet. Pô, tem muita coisa em comum entre os pais de pet. Às vezes você tá falando com um crossfiteiro, beach tenista. Beach tenista é uma seita. É uma seita. Uma seita. O beat venceu. O beach venceu. O beat venceu, é. Então a gente tá falando de pessoas que se conectam com objetivos e com bandeiras muito em comum. E aí a gente tem que levantar alguns inimigos nesse processo em comum também pra gente se posicionar, assim, opostamente contra, né? Assim, do outro lado, de fato. E aí, esse é o primeiro momento. Quando você faz o óbvio, quando você verbaliza isso. E às vezes você pode verbalizar isso numa campanha temática, às vezes você pode verbalizar isso abrindo o celular, falando só com as pessoas. Falando de um jeito atraente, de um jeito realmente que faça a pessoa querer estar ali entendendo por que aquilo que você tá falando conecta com ela. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, quando você decide monetizar realmente aquilo dali, é entender, tá, se isso aqui é um canal de aquisição, isso aqui, da mesma forma que eu faço as contas aqui para saber até onde eu posso ir, qualquer estratégia que eu vou usar no Ads ou qualquer outra coisa, num lançamento, eu preciso também criar uma metodologia, uma regra de negócio para esse canal de aquisição. O que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar justamente com o princípio do indique e ganhe. O princípio é esse. Só que eu entendi que existiam várias formas de trabalhar o indique e ganhe. Não necessariamente, tipo, cria um cupom aqui, a cada X venda você ganha R$5. Não. O jeito que a gente começou a trabalhar, porque a nossa margem era muito espremida, e talvez a galera de moda vai entender muito o que eu tô falando, nem sempre o nosso markup é essa coisa maravilhosa toda. A gente começou a criar cupons de desconto para clientes que já faziam parte de um grupo bem próximo a nós, que a gente já tinha até intitulado, tinha dado o nome de embaixadoras. Era mais do que Ambro Lover. Era uma embaixadora Ambro Lovers. Exatamente. E tinha tido todo um processo antes. Uma primeira leva a gente convidou, que eram clientes muito próximos. A segunda leva a gente fez um concurso cultural pra trazer elas. Isso é muito legal. Eu lembro de você fazendo Instagram, faz o almoço naquele lugar chique lá em Goiânia, que tem aquela árvore. É massa. E aí... Lá em cima. Né? Lá em cima, Nossa, 767 andares de elevador. Não, Foi uma Goiânia é bom aprovação demais. esse dia. Nossa, é verdade. Agora eu tô lembrando que você tem medo de elevador. Só que é loucura, aquele ali é turbo. Não, Ele sobe rapidaço. Foi o almoço mais sofrido. Pegou um avião pra ir pra lá. Avião e elevador, duas coisas que só em último caso. Gosta demais da Júlia. O combo é muito carinho, muito amor por... Mas a gente já tinha essas clientes ali, o que a gente começou a fazer? Elas já indicavam naturalmente a loja. E isso acontece com as nossas marcas, com a sua marca que você está me ouvindo agora, talvez muito mais do que você imagina.
Quando eu tive noção que 43%, e esse foi um número do ano passado, de março do ano passado, naquela altura do campeonato, 43% da minha base tinha vindo de uma indicação de um amigo. Ó. Falei, velho, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Por quê? Porque a gente fazia tanto sentido pra galera, entregava um negócio massa, que ela simplesmente indicava. Falei assim, e se eu botar agora um incentivo a mais pra quem me indicar? E eu comecei com essas meninas. Criei um cupom de desconto pra elas, e aí o que elas vendiam, elas começavam a ter um gift back. No meu caso, que tem muita SKU, sempre tem lançamentos, fazia maior sentido. Tipo, Mas elas compravam na Ambrô depois com o dinheiro que Com o sobrava dinheiro. das vendas. E aí, no meu caso, que tinha uma verba muito apertada, isso era muito bom, porque aquele cliente chegava mó quente pra gente. Ele já vinha com um grau de objeção mais baixo, porque tinha sido amiga dele que tinha indicado. Não tinha sido um influenciador Sabia que ia inalcançável chegar o distante. produto, pelo menos. E para além disso, Pedro, ele era também um cliente que chegava muito barato para mim. Por quê? Porque por mais que eu tivesse pagado para influenciador, para minha embaixadora, por mais que eu tivesse também dado gift back, dado desconto para o cliente mesmo comprar ali naquele momento, a gente tá falando de preço de venda. Quando eu colocava aquilo dali na minha planilha do meu preço de custo, quanto que eu realmente tinha investido, era assim, uma métrica maravilhosa. E quando eu apresentava isso, quando eu apresentei isso para você, quando eu apresentei para outros amigos que tinham visões do que era aquisição mesmo de cliente fora do contexto orgânico, que era de onde eu tinha, de fato, construído a Ambrô, que era através de social e indicação fluida, eu falava assim, Júlia, você não tá entendendo o que você tá tendo na sua mão. Potencializa isso daí. E foi aí que, graças a uma cliente, inclusive, que era uma dessas embaixadoras, que ela é publicitária, ela virou pra mim e falou assim, Júlia, você não tá tendo noção do tanto que essas clientes que estão aqui, que gostam de você, poderiam fazer mais por você. E o quanto tem gente que quer entrar nesse grupo. Eu falei, ih, legal isso aqui. Aí a gente criou um funil de captação. O que basicamente era o funil de captação? A promessa era clara. Você quer ser embaixadora da Ambrô? Nessa altura do campeonato, as meninas participavam dos eventos com a gente e tudo mais. Tipo, tudo muito simples. Porque, mais uma vez, eu não tinha verba. Aí eu tinha que arrasar onde? O carisma. O carisma tinha que vencer, entendeu? Elas tinham que querer estar ali com a gente, mesmo que esse querer era querer estar no pouco. Mas elas estavam ali com a gente. A gente entende bem disso, né? Vencer no sorriso. Tinha que trazer as influências pelo carisma, porque naquela época não tinha tanta verba. E aí, isso foi ficando mais forte do que eu imaginava. Quando a gente criou esse funil de captação, ele era dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, se cadastravam 25 meninas. Dessas 25, elas tinham acesso ao cupom de desconto para divulgar para as amigas. Tudo que a amiga ganhava de desconto, ela ganhava de cashback. Que, na verdade, era um gift back, né? A gente não pagava comissionamento. E elas tinham acesso a um plus, que eram todas meninas de Goiânia, a tomar um café da manhã com a gente lá na Ambrô. Cara, comprava biscoitinho de queijo, pão de queijo, cafezinho, a gente sentava ao redor de uma mesa e a gente falava simplesmente de qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Por que essa era a pergunta centro daquilo dali? Porque aquelas mulheres que tinham se cadastrado naquele projeto não eram influenciadoras. Não vendiam nesse sentido, né? A maioria delas, tipo, nunca tinha anunciado ou dito nada de uma marca no Instagram, pessoal. Isso é muito legal. Era Instagram, Léo, de 900 seguidores, de 800 seguidores, de 1.000 e poucos seguidores. Era, tipo, praticamente só isso. E elas se emocionavam tanto porque elas tinham tirado aquele pedaço de manhã pra estar ali com uma pessoa que ela acompanhava todos os dias no story, que fazia parte da vida delas. Não que eu era famosa, não, nada disso. É só porque eu fazia parte da vida dela. Ela me via todos os dias. E ela começou, e a gente deu muito essa roupagem pro projeto, e era uma roupagem muito genuína mesmo, de, cara, olha que massa, a gente coloca no centro. A gente tem a oportunidade de trabalhar com influencer, com isso, com aquilo outro, que é ótimo também, que é maravilhoso. Mas nesse momento a gente quer colocar a nossa cliente no centro. Porque a gente enxerga o quanto é importante vocês contribuírem. Tanto que eu fiz há pouco tempo uma série que era Jornal Real, que era dividindo a vida que você me ajudou a construir. E elas se sentiram muito parte desse projeto. Enfim, dessas 25 que se cadastravam, fechado 30 dias, as 4 que tinham o cupom mais utilizado ia para a próxima etapa, que era chamada de Influ. Na etapa Influ, elas ganhavam uma box e tudo mais, e o processo seguia da mesma forma na lógica. E aí, sim, a que tinha o cupom mais utilizado se transformava em embaixadora. Nós criamos um fluxo para isso. Ah, entendi. Sacou? Hoje você tem quantas embaixadoras? Hoje nós temos 20 embaixadoras, tá fechado. Projeto para o ano que vem. Inclusive, poucas pessoas sabem disso, mas é a gente rodar embaixadoras pelo Brasil. Porque ano que vem inicia... Furo! Uau! É realmente a gente conseguir, no ano que vem, fazer esse o start para nossa expansão nacional. Porque até então, é bem É regional. muito local. Você acha que
esse início, eu acho que começou quando você nasceu, mas essa ideia de venda por conexão, por influência, foi a base para a Etsy? Cara, sim, com toda certeza. Então explica o que é a Etsy. Vamos lá. A Etsy, na verdade, é um sonho que nasceu no coração de Pedro Rabelo. É. Uma vez eu aqui em Por isso que é BH, laranja? É uma homenagem é uma aos homenagem, cabelos de seria? Pedro Rabelo? Nossa, foi profundo isso aí. Foi legal, né? Foi. Consciente. Mas a Etsy é um projeto que realmente nasceu através de uma conexão sua. E talvez daí venha mais um reforço ao quanto eu falo da sua generosidade de conexões. E, inclusive, André trabalhava dentro da Bag. CTO da Bag. CTO da Bag. O Pedro, quando ele viu esse processo que eu fazia, que eu rodava tudo no manual, criava cupom no manual, fazia controle no manual, tinha que ficar mandando pra cada uma delas no manual. Era uma canseira, mas era uma canseira que vendia, então tá tudo bem. Mas o Pedro falou assim, Júlia, você faz ideia que isso dá pra você replicar pra sua base, você consegue criar uma metodologia, você consegue botar tecnologia nisso. E o melhor, você consegue trazer essa visão, e isso foi uma das coisas que mais me encantou, essa visão que só os grandes conseguem executar, mas pra galera que é pequena, pra galera que é média, a gente pode trazer uma outra visão pro varejo, e agora eu aprendi que até pro atacado, e a gente tá aprendendo demais porque a Etsy virou uma plataforma de gestão de comunidades, mas que tem uma comunidade interna. A gente tem rodadas de mentoria, semanalmente, quinzenalmente e tudo mais, e a quantidade de caminhos que eu estou descobrindo que é possível através da monetização de comunidades, tipo, coisas que eu não imaginava. Tem uma mulher que tá montando uma estrutura pro atacado. Ela, inclusive, criou o site dentro da Bag. Ela era de uma outra plataforma. Ela queria usar tanto, porque assim, gente, a gente é leal, hein? A gente abriu a Etsy, criamos a Etsy, e a gente roda, por enquanto, só dentro da Bag. E é um voto realmente de lealdade do tanto que a gente acredita e do tanto que a gente acha que essa conexão é forte. Pô, a maior parte da minha base tá aqui dentro. Faria o menor sentido eu começar mercado afora, então acho que é honrar as origens, né? E ela abriu um site dentro da Bag, que é um canal do atacado dela, porque a maior dor dela era o quê? Eu não posso vender pro varejo. E a minha pequena cliente, que é aquela minha sacoleira, ela sumiu. Porque os e-commerces foram crescendo e foi minguando esse outro tipo de venda. Só que a realidade é que o cliente da sacoleira não morreu. Ele tá lá. A sacoleira, muitas vezes, só não tem dinheiro mais para ficar mantendo aquele fluxo de venda e tudo mais. Ela falou, cara, simplesmente eu vou abrir uma outra marca aqui. Eu tenho a base de dados de todas essas, sei lá, só pra vocês terem noção. Ela abriu, falou com não sei qual volume de pessoas, já tem 84 pessoas na lista de espera para se cadastrar, para ser revendedora dela. O que ela vai fazer? Ela vai pagar um comissionamento. Por quê? Dentro da plataforma, a gente fez uma plataforma aberta para que o lojista decida como ele vai gerir aquilo dali. O que ele precisa lá? Ter acesso a uma forma que, com automatizações, com tecnologia para facilitar e para agilizar, o próprio usuário final, o próprio cliente consiga se cadastrar, criar seu próprio cupom, cadastrar ali naquela campanha, e que ele consiga também, o próprio lojista, definir quais são as regras, quais são as recompensas. Ah, quero pagar em dinheiro? Pode. Ah, quero pagar em, sei lá, em produto. Quero pagar em primeiro lugar, ganhar uma viagem. Pode fazer do jeito que você quiser. E aí ela encontrou essa solução. E a cada semana que passa, e à medida que eu vou conversando com os lojistas, eu falo assim, cara, a minha ideia era isso aqui, diante da proporção que isso está tomando, uma vez que você dá uma ferramenta, que você abre um horizonte e fala, tá, diante disso tudo que você viu aqui agora, olha para dentro do seu negócio, ninguém conhece mais o seu cliente do que você mesmo. Cria, o que faz sentido para o seu cliente? E aí tá saindo coisas maravilhosas lá dentro. Você tá possibilitando que qualquer loja, mesmo começando, possa fazer o que a Farm fez, né? Totalmente, Pedro. Talvez o principal case no Brasil que fez isso até com as próprias vendedoras, né? Toda vendedora tem o cupom lá, o segmento dela, mas ela faz pra fora também. Eu já vi em algum lugar que acho que é mais que metade das vendas da Farm online vem disso. Eu não sabia disso. Então não sei onde é exatamente onde que eu vi, mas eu já ouvi esse dado. Não sei se é verdade, o pessoal da Farm depois não confirma. Mas, então é um canal que pode ser bem representativo e que você agora deixa qualquer um fazer. Isso é bem legal, porque abre muito margem para as pessoas conseguirem transformar o que elas já entendem que dá certo, que elas conseguem fazer sem precisar ganhar muito conhecimento teórico antes de começar, porque aí atrasa aquela questão que a gente falou, que tudo que nasce, tenta ser perfeito, nasce muito tarde, né? Eu acho que isso é um pouco de tudo que a gente viu de você aqui hoje. Essa questão de transformação de rotina. Porque pontos de genialidade
por mais que Pedro seja muito, você também seja um exemplo, Você eles são também. mais raros. Não é todo dia que você vai ter assim. Então você precisa transformar a sua rotina em algo que você consegue fazer de forma prática, mas rentável, prazerosa, que você vai ter que fazer muitas vezes, que tem algum significado no final de tudo. Então eu queria que você puxasse desde lá da Julinha, da Ju, que queria ser tudo e fazer tudo, e até agora a Júlia, que já acumulou uma experiência grande, big numbers e recordes de faturamento, e pensasse nessa pessoa que está começando hoje, abrindo uma loja virtual hoje. O que ela precisa ouvir de você? Ela está escutando esse podcast, provavelmente fazendo outras coisas, porque é isso que a gente faz com podcast, né? Já tirou vários insights, mas agora ela vai ter uma mensagem. Fala com essa pessoa. O que você falaria para ela agora? Eu imagino que, para além de qualquer técnica e receita, ou qualquer coisa nesse sentido que eu poderia deixar aqui de dica, hack, pensamento, coisas nesse sentido, talvez a maior delas seja você colocar realmente aí dentro da sua mente que, no fim, é tudo muito mais óbvio e mais simples do que parece. Eu acho que o grande desafio é a gente simplificar aquilo que parece ser complexo. E quando a gente fala simplificar aquilo que parece ser complexo, é olhar que do outro lado é um cliente, é uma pessoa, e que essa pessoa precisa encontrar sentido naquilo que você está fazendo. E você, na sua jornada, tem que ter muita clareza do qual é o seu sentido para fazer aquilo dele acontecer. Porque no dia que tiver difícil, e vai ter muito dia que vai estar muito difícil, que você vai estar muito cansado, que você vai querer chutar o balde, você vai lembrar por que aquilo dali foi um dia uma chama muito forte dentro de você. E isso que é o que vai te manter conectado. Eu sei que isso talvez seja muito genérico no sentido de que muito empreendedor fala isso. Mas, realmente, as pessoas que conseguem criar negócios duradouros, e eu não tô falando que eu sou uma dessas, mas eu me inspiro nessas pessoas. E quero que eu, lá na frente, seja o exemplo disso. Mas foram pessoas que realmente insistiram em não exatamente fazer sempre a coisa certa, mas em tentar sempre fazer a coisa certa. Tentar sempre acertar, mesmo errando. Acolhendo seus erros, corrigindo seus erros, não confundindo. Cabeça é uma coisa, degrau é outra, não passa por cima de ninguém no meio do processo, porque não existe legado maior, tá? Não existe legado maior do que ter sido alguém que construiu algo e que tocou pessoas. Patrimônio é maravilhoso, é fantástico. Ter bons carros, fazer boas viagens, proporcionar coisas para sua família, realizar o sonho das pessoas que você ama. Mas se você encerrou seu ciclo, se você encerrou sua vida e você não conseguiu ser uma boa pessoa e deixar algo de transformador nesse mundo, e transformador, não tô falando que é mudar o mundo, não. Às vezes basta a gente mudar a nossa própria realidade, das pessoas que estão do nosso lado. Isso já é o suficiente. Então, coloca isso, porque é possível sim, tá? A gente no pequeno, porque eu me vejo no pequeno. Hoje eu tô aqui conversando com você, posso ter uma audiência lá no Instagram, mas isso é no pequeno. Se a gente conseguir fazer isso, fizemos um bom trabalho. Senhoras e senhores, Júlia Galvão. Isso. Finalizando aqui esse hiper episódio do podcast, acho que o Bagcast está mostrando que foi um projeto que valeu a pena, então todo o time que tá aqui do lado também agradecer. E falar, Júlia, que é um prazer ter te conhecido, ter você na nossa história. Eu acho que a gente foi um match muito legal, aprendo demais com você. Eu e o Léo, acho que esse programa de parceiros é muito certo, mas muito pelos aprendizados que a gente teve, inclusive, com você, né? É uma parte que o pessoal elogia muito, então você faz parte desse programa de parceiros, influencers. Foi grandes momentos aí, tem o seu nome marcado com a gente. Então, fica aqui meu muito obrigado. Falar que eu sei que é apenas o começo, né? A gente depois tem que fazer uma nova versão para saber como que a empresa Júlia Galvão vai estar daqui a um tempo, a Ambro vai estar daqui a um tempo, a Eds vai estar daqui a um tempo, mas eu tenho certeza que vai ser ainda maior. Muito obrigado. Você quer deixar um recado final, Léo? Recado de sempre, né? Antes de falar o mais emocional, não esqueça de curtir, compartilhar os episódios do Bagcast. Na descrição tem um link para poder criar o seu site na Bag, né, com desconto, para você iniciar tudo isso que a gente falou aqui, colocar em prática. Júlia, muito obrigado. Era talvez um dos episódios mais... Talvez não, tem que parar de falar talvez. Era um dos episódios mais aguardados por mim, foi ótimo, e a gente vai fazer mais. Obrigado. Muito obrigada. Vocês sabem o quanto vocês significam pra mim, na minha história. E se você ainda não é comunidade Bag, pelo amor de Deus, vem pra cá.
Tá perdendo tempo por quê? Vem Foi pra, muito especial. vem pra Beg e assina eles aí. Pra Júlia, né? Aê, pô, pelo amor de Deus. Ô, Pedro, Pedro, ó, você mora no meu coração, Pedro. Eu sou influência da Júlia, não remunerado, viu? Não, de verdade, ainda tem nos seus 1000 CNPJs algum CNPJ de agenciamento, de influenciadora, de empresária? Tem, Tá só que, precisando abrir. só que hoje em dia eu cobro 0%. Eu e o Léo, né? O Léo também tá até mais que eu, tá arrumando muito job pro povo aí, não ganha nada. Só mando de mimos pro Léo. Mimos no Léo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos daqui a pouco no próximo Bagcast. Tchau, gente. Valeu.